A garotinha fofa e adorável, entediada no meio da noite, escapou para o cemitério para procurar coisas estranhas. Mas ela ainda não tinha tido tempo de chamar seu novo amigo. Então viu dois ladrões de túmulos tentando arrombar o caixão de seu amigo. Ela imediatamente se escondeu atrás da lápide. Então emitiu uma voz etérea e estranha. Senhores, vocês estão cavando meu túmulo. Os ladrões de túmulos se viraram, paralisados. Nesse momento, acima da lápide, de repente apareceu a cabeça de uma menina pálida. Você. Nenhum dos dois conseguiu sequer pronunciar uma frase completa. A menina inclinou a cabeça e mostrou um sorriso estranho. Eu sou a dona deste túmulo. Por que querem roubar o meu túmulo? Vocês não sabem? Os mortos não deveriam descansar em paz? Os cachorros comeram a consciência de vocês? Logo depois, uma rajada de vento selvagem soprou na floresta. Os dois ladrões de túmulos ficaram completamente atordoados. Ambos desmaiaram ao mesmo tempo. Depois, Yao Yao tirou um celular antigo. É o senhor policial? Quero fazer uma denúncia. Alguém está cavando túmulos à meia-noite, roubando túmulos antigos do futuro. Ela desligou o telefone. Yao Yao caminhou lentamente em direção à escuridão com as mãos cruzadas. Mas seus sussurros podiam ser ouvidos no ar. Vão para o inferno. Enviem um sonho à família do dono deste túmulo. Que venham consertar o túmulo novamente. Não se esqueçam de dizer para irem ao templo taoísta oferecer incenso. Sair a estas horas da noite é muito cansativo. Pela manhã, templo taoísta. Yao Yao olhou para a figura que jazia tranquilamente sob a velha árvore de uai. O velho a tinha apressado meia hora atrás para preparar a comida. Mas agora ele já tinha dado seu último suspiro. Então ela explodiu em um choro dilacerante. Velho fedorento e sem consciência. Sabia que ia partir e nem se despediu de mim. Eu só tenho 3 anos. Quando eu ganhar dinheiro, vou te comprar. Como pode ter o coração de me deixar? Yao Yao chorou por muito tempo. Finalmente aceitou a partida do mestre sem despedida. Ela trouxe um banquinho pequeno e se sentou ao lado da cadeira de Vime. Finalmente aceitou a partida repentina do mestre. Velho, quando descer ao submundo e ver o rei Yama, diga a ele: você é a pessoa protegida pela minha Yao Yao. Ele não ousará envergonhá-lo. Lembra-se? Certifique-se de dizer meu nome. Enquanto dizia isso, os olhos de Yao Yao se encheram de lágrimas novamente. Mas ela as limpou com força. Parecia estar se esforçando para controlar a tristeza. Se estiver entediado, venha me procurar. Diga-me o que quer comer. Quando eu ganhar dinheiro, vou te comprar. Nesse momento, a velha porta de madeira do templo taoísta foi empurrada de repente. Yao Yao lentamente abriu os olhos e virou a cabeça para olhar. Depois de ver claramente quem se aproximava, em seus olhos já inchados, as lágrimas brotaram mais uma vez. Senhor policial, meu mestre morreu. Vários policiais rapidamente isolaram a cena. Começaram o trabalho. Capitão Li. Verificado. O falecido é o mestre taoísta Qin Jun deste antigo templo. O tempo de morte não deve ultrapassar 2 horas. Enquanto o legista Mobai falava, não pôde deixar de olhar para a garotinha. Não conseguia imaginar, se eles não tivessem vindo, quanto tempo aquela garotinha teria ficado com o corpo. Li Yunhui olhou para Mobai. Qual é a causa da morte? Mobai ainda não havia dito nada. No entanto, Yao Yao já havia falado. Morreu de velhice. Sua voz não era alta ao falar. Ainda tinha um leve tom áspero. Senhor policial, meu mestre faleceu por causa da idade avançada. É um funeral feliz. A identificação do meu mestre está no quarto dele. Está logo abaixo do tijolo vermelho sobre a mesinha de cabeceira. Depois de dizer isso, Yao Yao tirou um envelope da bolsa e o entregou a Li Yunhui. Senhor policial, isto é o que meu mestre me deixou. Ele disse que vocês entenderiam ao ver. Li Yunhui abriu o envelope que já tinha alguns anos. Depois de ler o conteúdo, ele ficou um pouco surpreso. No papel havia apenas algumas palavras. Minha hora final está se aproximando. Eu tenho apenas um discípulo. Ela é jovem e fraca. Por favor, todos ajudem. Ajudem este velho a cavar uma cova e me enterrar aqui. Ela conhece o local do túmulo. Assinado, Qin Jun. Li Yunhui levantou o olhar e encontrou os olhos cheios de esperança de Yao Yao. Ele suspirou. Boa menina. Mostre o caminho. 10 minutos depois, chegaram à montanha atrás do templo taoísta. Toda a área de trás estava cheia de árvores. Entre elas estavam espalhadas várias lápides. À primeira vista, havia pelo menos várias centenas. Nesse momento, Yao Yao explicou.
Este é o local de descanso eterno dos mestres do templo taoísta. Se não fosse porque meu mestre nasceu com 5 defeitos e 3 faltas, sem sorte em seu destino, o templo taoísta não estaria tão desolado. Ele costumava me dizer. No momento mais próspero do templo, os discípulos eram milhares. Os policiais logo encontraram o túmulo do mestre taoísta Qinjun, e sem dizer uma palavra, começaram a cavar. Meia hora depois, Yao Yao, com expressão séria, diante do túmulo, fez 3 reverências e 9 prostrações para se despedir do mestre. Todos, ao vê-la tão compreensiva, não puderam evitar sentir uma dor amarga no coração. A menina levantou-se depois das reverências. Olhou para Li Yunxun. Senhor policial, vieram por causa dos ladrões de túmulos. Li Yunhui deu um passo à frente e pegou Yao Yao. Primeiro voltemos ao templo e depois falamos sobre isso. Uma cena. Todos estavam sentados na parte inferior dos degraus de pedra azul, diante do pequeno grupo sentado em silêncio nos degraus. Por um momento, não sabiam se riam ou choravam. Então, quer dizer que esses túmulos da montanha Fengguan são protegidos por vocês, mestre e discípula. Seu mestre era o guardião do túmulo. Ele aceitava trabalhos. Vocês dois trabalhavam juntos. Yao Yao acenou com a cabeça, tão adorável como sempre. O mestre também os mencionou quando aceitou o trabalho. Depois que ele faleceu, os túmulos nesta montanha só podem contar com a sorte. Yao Yao, já que seu mestre, o velho, faleceu, você não pode viver aqui sozinha sendo tão nova. Você tem familiares? Tenho sim. O mestre disse. Depois de enterrá-lo, então posso descer a montanha e voltar para casa. Também sei os números de telefone dos meus irmãos. Vou ligar para que venham me buscar. Ao ouvir isso de Yao Yao, todos suspiraram aliviados. Então, apresse-se e ligue para eles. Que venham buscá-la na delegacia de Fengguan. Yao Yao obedientemente tirou seu velho celular. Depois fez um cálculo com os dedos. E discou rapidamente um número. Alô, irmão mais velho? Sou sua irmã, certo? Yao Yao falou com grande alegria. Mas no segundo seguinte, a pessoa do outro lado simplesmente desligou o telefone. Li Yunhui e os outros ficaram muito surpresos. Não entendiam o que estava acontecendo. O rosto de Yao Yao ficou tenso de repente. Não tem problema. Vou ligar para meu segundo irmão. Então, ela fez um gesto sério para calcular com os dedos. É você, segundo irmão? Sou sua irmã, certo? Mas a ligação mal durou alguns segundos após ser atendida. Mais uma vez, desligaram a ligação. Todos ficaram novamente atordoados. Eles viram o pequeno rosto de Yao Yao. Já começava a mostrar uma expressão de injustiça. Não tem problema. Vou ligar de novo para meu terceiro irmão. Tenho 4 irmãos. Sempre haverá um que me leve para casa. Yao Yao fez cálculos com os dedos e ligou 2 vezes. Mas, como era de se esperar, as 2 ligações foram desligadas consecutivamente. Nem sequer houve um som do outro lado. Li Yunhui viu que as lágrimas de Yao Yao estavam prestes a cair. Rapidamente a consolou. Yao Yao, você diz que é possível? Você confundiu o número de telefone dos seus irmãos. Impossível. Eu calculei com os dedos. É absolutamente impossível haver um erro no cálculo. Todos ficaram atônitos. Então, quer dizer que o número que você discou há pouco foi tudo calculado por você mesma. O capitão Li não sabia como consolá-la. Se disser que ela calculou errado, com certeza ela não vai aceitar. Se disser que ela acertou, aqueles irmãos vão desligar o telefone. Isso é muito desanimador para a menina. Não tem problema. Eu tenho mais irmãos. Yao Yao fungou o nariz. Engoliu a injustiça que sentia. Começou a calcular novamente. Depois de calcular, Yao Yao começou a discar o número. Oi, irmão mais velho. As palavras sou tua irmã. Os senhores policiais finalmente entenderam. Então, sou tua irmã, essas 5 palavras definitivamente têm um significado um tanto insultante. Eles pensavam que essa chamada também seria desligada. Mas ouviram uma voz magnética do outro lado da linha. És a pequena Yao Yao. Sim, sim. Sou amada por todos e as flores florescem ao me ver. É que quando o irmão mais velho aparece, Yao Yao sempre é castigada pelo professor? O capitão Li e os outros ouviram isso. Sentiram que os cantos dos lábios se moviam incontrolavelmente. O professor, ele. A voz do outro lado parou por um momento. Os assuntos funerários foste tu que organizaste. Está tudo feito. Foram alguns senhores policiais que ajudaram a cavar a cova.
Também foram eles que ajudaram a erguer a lápide. Yao Yao, enquanto falava. Seus olhos ficaram vermelhos outra vez. O velho ainda se foi sem dizer adeus. Nem tive tempo de comer o mingau da manhã. No 7º dia após sua morte, devemos queimar mais dinheiro de papel para ele. Caso contrário, temo que o perturbem no submundo. Isso foi o que o mestre me ensinou antes de morrer. Quanto mais Yao Yao falava, sua voz se tornava cada vez mais entrecortada pelo choro. Ao ouvir seus soluços, a outra parte claramente entrou em pânico. Não chores, pequena. O coração do irmão mais velho doeu ao ouvi-la. Segue os senhores policiais até a delegacia de Finguan. Não fique sozinha na montanha. O irmão está no exterior. No mais cedo, poderá regressar esta noite. Teu segundo irmão está na província de Jian. Vou fazer com que ele vá buscar-te imediatamente. Depois que o outro deu algumas instruções mais, finalmente desligou o telefone. Li Yunhui e os outros ficaram novamente atonitos. Ora essa! Também é um irmão calculado com os dedos, do destino. Por que a tamanha disparidade entre os dois grupos? Por que a diferença é tão grande? Depois de colocar o telefone na bolsa, o rosto de Yao Yao parecia melhor. Ao mesmo tempo, seu estômago também roncou. Claramente ela estava com fome. O capitão Li rapidamente organizou. Rápido, 10 são da montanha. Primeiro levem Yao Yao para almoçar. Vocês, apurem-se em recolher as provas. E depois cuidem bem do templo taoísta. Yao Yao estendeu a mão para Li Yunxun. Senhor policial, não consigo andar. Estou com muito sono. Li Yunxun ficou muito preocupado. Imediatamente se abaixou e a pegou nos braços. Yao Yao encostou-se em seu ombro. Não demorou muito para adormecer. Enquanto o grupo seguia em direção à delegacia da cidade Fênix. Na cidade vizinha de Longan, Xiaolin acabará de terminar sua filmagem da manhã. Pegou o celular totalmente carregado. Num só olhar viu que tinha mais de 10 chamadas perdidas. Ora, o que será que esse fantasma quer? Não demorou muito antes que ela adormecesse. Xiaolin não pôde evitar um arrepio. Enquanto hesitava se deveria retornar à ligação. De repente, o toque do telefone soou. Ora, veja só! Outra vez é o fantasma ligando. Xiaolin respirou fundo várias vezes. Só então, com coragem, atendeu a ligação. Irmão mais velho. Quanto tempo sem te ver? Como tens estado ultimamente? Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio. Disse em voz baixa. O ancião se foi. Yao Yao está na esquadra de polícia da cidade Fênix. Vai buscá-la. Hospeda-te primeiro num hotel. Avisa-me quando tiveres reservado o quarto. Tomarei o voo desta noite assim que puder. Ao mesmo tempo, Li Yunhui já tinha levado Yao Yao a uma pequena loja de comidas ao lado da esquadra. Quando Momo terminou de comer, o telefone na sua pequena bolsa de ombro tocou de repente. Ela rapidamente o tirou, mas descobriu que era um número desconhecido. Bom garoto. Cresceu muito. Onde estás? Estou na esquadra de polícia. Lembra-te de levar a senha, hein? A voz no telefone estava cheia de risadas. Não escondia em nada o seu carinho pela menina. Não te preocupes, irmão. Momo lembra-se. Entrada da esquadra. Xiaolin usava óculos de sol e uma máscara. Apoiava-se tranquilamente contra um pequeno carro discreto. Muito em breve, percebeu que, de uma loja de lanches não muito longe, saía um pequeno grupo. Bastou um olhar. Xiaolin teve certeza absoluta. Era a menininha adorável criada no seu templo taoísta Qinjun. Ele se aproximou diretamente deles. Parou a mais de 2 metros de distância dos dois. O canto dos lábios de Xiaolin se curvou ligeiramente, olhando para a pequena bolinha com menos de 1 metro de altura. Pequena Yao Yao. Yao Yao ouviu alguém chamar seu nome. Olhou novamente para seu traje de luxo discreto. Seus olhos brilharam instantaneamente. Vamos fazer um código. Xiaolin falou com um sorriso. O templo taoísta é como minha casa. Yao Yao abriu seus olhinhos brilhantes e sorriu. O cultivo imortal é excelente. O rei celestial cobre o tigre da terra. Segundo irmão, o solteirão Wang. O capitão Li ao ouvir isso, quase riu alto. O sorriso no rosto de Xiaolin congelou imediatamente. Yao Yao, podemos mudar o código da próxima vez? Esse código não combina nada com a imagem e o caráter do teu segundo irmão e o meu. Mas Yao Yao o olhava com uma expressão sincera. Segundo irmãozinho, acho que está muito bom. O mestre disse. Wang Lao é apenas um solteiro convicto que nunca se casou. Além disso, o segundo irmão é também um solteiro convicto.
A pequena Yao Yao tinha o rosto cheio de admiração. O segundo irmão é, entre todos os irmãos da nossa seita, o solteiro mais atraente. Xiao Lin sente-se orgulhoso por ser elogiado pela sua pequena doce, mas também sente que foi elogiado de maneira solitária. Mas ainda assim, ele continua feliz. Xiao Lin, sendo uma das maiores estrelas do mundo do entretenimento no atual Reino Dragão, o rei do cinema que ganhou todos os prêmios, é o mais bonito do mundo. Li Yunhui ouviu as palavras de Yao Yao. Não pôde evitar olhar para Xiao Lin algumas vezes. O outro usava óculos de sol e máscara. Não muito reconhecível. Mas mesmo assim, percebeu que o jovem à sua frente parecia-lhe um pouco familiar. Este é o Capitão Li, certo? Agradeço ao Capitão Li e a todos os colegas do seu departamento pela ajuda. Já doei 5 carros de polícia. Chegarão esta tarde. Espero que sejam úteis para o seu departamento. Ao ouvir isso, Li Yunhui não conseguiu esconder sua surpresa. Ficou ainda mais curioso sobre a identidade de Xiao Lin. Desculpe, Capitão Li. Acabei de me esquecer de me apresentar. Sou Xiao Lin, o segundo irmão de Yao Yao. Mas esta menina sempre nos chama de irmãos. Além disso, sou o segundo mais velho da seita. Por isso ela me chama de segundo irmão. Li Yunhui compreendeu. Somado à reação de Yao Yao há pouco, não duvidava da identidade de Xiao Lin. Capitão Li, obrigado por se preocupar com a minha pequena discípula. Pedi ao meu assistente que cuide da transferência dos veículos. Primeiro, levarei Yao Yao ao hotel para descansar. Meu irmão mais velho voltará esta noite. Amanhã provavelmente precisarei incomodar o Capitão Li novamente com o processo de registro de residência de Momo na minha família. Li Yunhui acenou rapidamente com as mãos. Sem problema. Ao ouvir as palavras de Xiao Lin, sem razão aparente, sentiu que aquele homem à sua frente era um pouco estranho. Foi então que percebeu. Sem pensar, fez uma pergunta. Será que a menina tem 3 anos e ainda não foi registrada? O professor calculou. Ainda não havia chegado o momento certo. Agora finalmente é possível. O que Xiao Lin não disse foi que as palavras exatas do mestre taoísta Qin Jun foram: enquanto ele, Qin Jun, estivesse vivo um dia sequer, não permitiria que as informações de DNA de Yao Yao fossem tornadas públicas. Afinal, o registro de residência no Reino Dragão hoje em dia, a política exige a coleta de DNA. Uma vez que os dados de DNA de Yao Yao fossem inseridos na base populacional, então sua história familiar provavelmente não poderia mais ser escondida. Talvez naquele momento, o velho já soubesse que, na verdade, lhe restava pouco tempo de vida. Ao pensar no ancião, no fundo, o coração de Xiao Lin também foi envolto em profunda tristeza. Depois de se despedir de Li Yunhui, Xiao Lin abraçou Yao Yao diretamente e hospedou-se no melhor hotel da cidade. Yao Yao tirou uma soneca à tarde. Essa soneca durou até ela acordar no final da tarde. Quando acordou, viu Xiao Lin deitado ao seu lado. Ele também dormia profundamente. No entanto, podia-se ver uma leve expressão de dor em sua testa. Ao ver isso, Momo levantou a mão e massageou suavemente a testa dele com o polegar. Queria aliviar o desconforto dele com esse gesto. Xiao Lin não abriu os olhos imediatamente. Em vez disso, aproveitou em silêncio o calor do momento. Nesse instante, Xiao Lin pensou em muitas coisas. Como o filho não favorecido da família Xiao, desde muito pequeno, sua vida não foi fácil. Por coincidência do destino, tornou-se discípulo do mestre taoísta Qin Jun. Viveu em um templo taoísta por 10 anos. Embora nesses 10 anos tenha sido explorado pelo mestre e pelo irmão sênior, desenvolveu grandes habilidades. Mas aqueles dias foram dolorosos e felizes ao mesmo tempo. Até o dia em que Yao Yao foi levada de volta ao templo pelo mestre, todos os irmãos discípulos pararam. Pararam as brincadeiras habituais entre eles e concentraram toda a atenção naquele pequeno bebê. Yao Yao tinha nascido há pouco tempo. A pequena criatura só respirava, sem conseguir expirar. Ele ainda se lembra daquele dia. Também foi o dia em que o mestre pareceu mais desleixado e sem compostura. O velho chorava com o rosto cheio de lágrimas e catarro. E sempre que tinha oportunidade, gritava no pátio. Passou o dia inteiro praguejando. Naquele momento, embora Xiao Lin não soubesse a quem o mestre xingava, ele sabia, sim, que o mestre, o ancião, estava extremamente irritado com sua família. Nas palavras do velho, toda aquela família não passava de um bando de inúteis. Nem sequer conseguiam proteger uma criança.
Viver neste mundo é um maldito desperdício de ar. E foi por essa razão também que o mestre sempre se recusou a permitir que Yao Yao fosse registrada tão cedo. Para dizer a verdade, mesmo aquele grupo de irmãos, naquela época, cerravam os dentes de tanta raiva. Ficaram tão furiosos que queriam matar quem feriu a pequena Yao Yao. O mestre taoísta Qin Jun dedicou um enorme esforço. 7 dias e 7 noites sem dormir nem descansar. Somente assim conseguiu salvar a vida de Yao Yao. Mas isso também lhe custou metade do cultivo de toda a sua vida. Pouco depois de Yao Yao se recuperar, o mestre expulsou todos os seus irmãos discípulos do templo taoísta e exigiu-lhes que entrassem no mundo imediatamente para ganhar dinheiro decentemente. E a tarefa de cuidar da pequena irmã mais nova foi confiada a eles. Naquele momento, o ancião sabia que não lhe restava muito tempo de vida. Por isso esforçaram-se de todas as formas possíveis para abrir caminho para a menina. Assim, a partir de agora, a pequena discípula será a pessoa que os irmãos discípulos protegerão coletivamente. Justo quando Xiao Lin desfrutava tranquilamente da massagem exclusiva no centro das sobrancelhas da pequena discípula, num belo momento juntos, restaurante Langia na capital também apresentava um ambiente harmonioso e feliz. Os 4 irmãos da família Lan raramente se reuniram todos juntos hoje, mas enquanto comiam, o quarto, Lan Qizi, de repente lembrou-se de algo. Bem, vocês não vão acreditar. Hoje, de facto, recebi uma chamada telefônica fraudulenta na escola. O irmão mais velho, Lan Qi, ouviu o que disse Lan Qizi. O movimento de pegar a faca e o garfo parou claramente. Quarto irmão, o que disse essa chamada telefônica fraudulenta? Não foi apenas Lan Qi. A reação do segundo irmão Lan Qier e do terceiro Lan Qishan também era sutilmente semelhante. Os olhares dos 3 pousaram em uníssono sobre Lan Qizi. Ei, irmão? Sou tua irmã. Lan Qizi imitou a voz do que telefonava. Quando ouvi isso naquele momento, quase morri de raiva naquele instante. Então desliguei imediatamente. Há mais de 3 anos, a nossa mãe teve uma irmãzinha. Mas, Lan Qizi fez uma pausa, com o rosto algo sombrio. A nossa irmã morreu em menos de meio mês. A nossa mãe não conseguiu suportar o choque. Por pouco também não se foi com ela. Agora, ela finalmente conseguiu sair da depressão com muito esforço. O pai acompanhou-a ao estrangeiro para receber tratamento. E então o que acontece? Até se fez passar pela minha irmã. Está bem mesmo que me enganes. Mas fez-se passar pela minha irmã que já está morta há quase 3 anos. Lan Qizi abanou a cabeça enquanto falava. Quando se emocionou, também bateu na mesa. Não percebeu de todo a expressão dos 3 irmãos à mesa, que se tornaram algo estranhas. O segundo, Lan Qier, franziu o sobrolho enquanto olhava para o irmão mais velho, Lan Qi. Irmão mais velho. Hoje também me aconteceu o mesmo. As mesmas palavras. Irmão mais velho. A mim também. O terceiro irmão, Lan Qishan, hesitou um momento. Não há onde se esconder. Lan Qi pensou um momento e disse em voz baixa. Tirem os registros de chamadas dos vossos telefones. Os 4 irmãos da família Lan olharam para os registros de chamadas dos 4 telefones sobre a mesa. Ao ver isso, perceberam o quão suspeito era. É o mesmo número de telemóvel. A hora das chamadas também seguia a ordem dos 4 irmãos. O intervalo de tempo entre cada chamada não ultrapassa 1 minuto. Por um momento, a mesa de jantar caiu num breve silêncio. O quarto, Lan Qizi, percebeu que algo estava errado. E até começou a sentir-se um pouco assustado. Irmão mais velho. Será que algum hacker de elite nos colocou na mira? Ou talvez algum de vocês tenha ofendido a pessoa errada no dia a dia. E agora estão de olho em nós. O segundo, Lan Qier, deu um estalo na testa de Lan Qizi. Patife! Que disparates estás a dizer? Na capital imperial, exceto por esses poucos anciãos, há alguém que a família Lan não consiga enfrentar? O mais velho, Lan Qi, franziu o sobrolho e falou com voz grave. Segundo, encarrega-te de encontrar alguém para investigar imediatamente. Descobre quem é o dono deste número. O segundo, Lan Qier, pertence ao departamento de polícia da capital imperial. O comandante mais jovem da equipa de investigação criminal. Para ele, não é difícil descobrir coisas através do número de telemóvel. Alguns minutos depois, Lan Qier obteve a informação que queria, mas ao olhar para o conteúdo que os seus colegas lhe devolveram, especialmente o que mostravam aquelas imagens, ficou um pouco atordoado. Depois de os outros 3 irmãos receberem a informação que ele lhes reenviou, e não conseguirem entender a situação diante deles,
Segundo irmão. Isto não pode estar errado, pois não? O proprietário da conta é um velho taoísta que viveu mais de 120 anos. E esta manhã ele faleceu e foi retirado do registro. Até mesmo o momento da morte do ancião taoísta foi várias horas antes da ligação. Se essa pessoa já não está mais viva, como pôde nos ligar? O belo rosto de Lan Zi se contorceu completamente. Mas o que eu ouvi naquele momento, obviamente era a voz de um bebê. Além disso, será que essa voz também foi modificada com um modulador? Vocês acham que essa pessoa é louca? Até uma voz feminina sedutora seria melhor do que essa voz infantil. Lan Qishan lançou um olhar fulminante para o quarto irmão, Lan Zi. Pelo que você está dizendo, a outra pessoa usou a voz de uma mulher madura e dominante para fingir ser Lin Meimei para você. Então, você estaria disposto a cair na armadilha. Lan Zi lançou-lhe um olhar furioso. Terceiro irmão, não diga bobagens. Uma pessoa pura como eu, como eu poderia ter pensamentos tão sujos? Mesmo dizendo isso, quando Lan Zi pensa que, do outro lado poderia haver um velho taoísta barbudo, e ainda assim fingiu ser uma garota, ele sente arrepios por todo o corpo. Lan Qi pensou por um momento e disse: primeiro enviarei alguém à cidade de Fênix para averiguar a situação, depois falaremos. Os quatro irmãos, neste momento, não têm ideia de que em breve enfrentarão um momento muito sombrio em suas vidas, porque o que os espera é um caminho cheio de dificuldades. O nome da rua é... Duvidar da sua irmã pode ser divertido por um momento. O crematório da garota que você persegue. Enquanto isso, do outro lado, delegacia da cidade de Fengguan. Xiao Liyin encontrou o escritório de Li Yunhui com a discípula mais nova nos braços. Li Yunhui entregou o atestado de óbito do sacerdote taoísta Qinjun e os documentos de encerramento de conta e outros materiais relevantes a Xiao Liyin. Muito obrigado. O incidente aconteceu de repente. Você realmente nos ajudou muito aqui. Li Yunhui rapidamente fez um gesto com a mão. O Sr. Xiao é muito gentil. Todos fizemos apenas o que devíamos fazer. Na verdade, é você quem nos doou 5 veículos. De verdade, somos muito gratos. Os dois estavam conversando cordialmente. De repente, o toque do telefone de Xiao Liyin soou. Ele apenas deu uma olhada na tela do telefone. Depois, com o rosto cheio de espanto, olhou para o segundo irmão. O terceiro irmão é realmente incrível. Ousou salvar o número do grande irmão como espanta-fantasmas. Se o irmão mais velho visse isso, o segundo irmão não escaparia de uma boa surra. Sempre dizem que o segundo irmão só lembra da comida, não das surras. Ela realmente acredita nisso agora. Assim que viu que era uma ligação do grande irmão, as mãos de Xiao Liyin tremeram visivelmente. Olá, irmão mais velho. Que instruções o senhor tem, ancião? Do outro lado da linha, o irmão mais velho Yui Minjan falou com o rosto inexpressivo. Meu avião sai em meia hora. Chegarei à cidade de Wen por volta das 7:30 da noite. Traga a pequena Tuanzi para me buscar. Os outros chegarão uns 10 minutos antes de mim. Além disso, sobre o problema do registro da menina, não resolvam por agora. Planejo deixar Tuanzi se estabelecer na capital imperial. Não pode ser, irmão mais velho. A capital imperial é tão agitada. E se a nossa pequena Tuanzi começar a chorar? Deixar nossa pequena Tuanzi ir. Não seria melhor estabelecê-la na ilha de Hong Kong? Yui Minja não ouviu absolutamente o que Xiao Liyin continuava dizendo. Encerrou a chamada imediatamente. Depois, enviou uma mensagem no grupo do seu telefone. Do terceiro ao sétimo irmão, informem suas localizações. Xiao Liyin olhou as mensagens no telefone. Suspirou em silêncio. Entendido. Se a conversa não flui, ele simplesmente desliga. Esse tipo de atitude combina perfeitamente com sua família. O irmão mais velho tem um temperamento frio e sedutor. Li Yunhui provavelmente adivinhou o que havia acontecido. Afinal, a voz de Xiao Liyin não é baixa. Mas não perguntou mais nada. Dizem que Xiao Liyin é o filho da família Xiao da capital imperial. Esse status e poder não são algo com que ele possa lidar. Os dois estavam conversando no escritório. Yao Yao estava um pouco entediada. Com suas perninhas curtas saiu do escritório de Li Yunhui. Xiao Liyin percebeu seus pequenos movimentos, mas não a impediu. Afinal, este é um departamento de polícia. Um dos lugares mais seguros do Reino do Dragão. A menos que alguém tenha um parafuso solto para vir aqui causar problemas. Foi assim. A pequena bolinha de leite passeava tranquilamente por todo lugar. Pronto. Yao Yao chegou ao salão de atendimento.
Ela encontrou um lugar discreto para se sentar, quando viu atrás da janela do escritório. Seu rostinho alegre se contraiu imediatamente. Uma policial atrás da janela estava lidando eficientemente com os registros civis das pessoas, diante da multidão que vinha tratar de assuntos. Também era bastante paciente. Nada parecia fora do normal. Somente Yao Yao sabia que sobre essa policial havia um fantasma que também vestia o uniforme policial. Talvez tenha sentido o olhar da pequena. O fantasma de repente virou o pescoço na direção onde estava a discípula Júnior. Fixou o olhar intensamente nela. No segundo seguinte, os cantos da sua boca se abriram lentamente. À medida que o sorriso se alargava, o rosto inteiro se partiu ao meio, como se alguém estivesse forçando sua boca a se abrir, ultrapassando o limite do que uma boca humana pode abrir. Rasgou-se violentamente. Que trágico! Yao Yao murmurou baixinho. Essa mulher fantasma deve ter sofrido tormentos desumanos antes de morrer. Por isso sua aparência após a morte é tão aterrorizante. Mas, por que ela continua perseguindo aquela senhora no guichê? Yao Yao, que não entendia a situação, começou a calcular inconscientemente. Isto não é algo grave. Uma vez descoberta a causa e o efeito do assunto, seu rosto desabou completamente. Demais! Como podem fazer isso com um fantasma? Justo quando o fantasma sentiu que algo não estava certo, quando quis agir contra Yao Yao, percebeu que a pequena menina que parecia um pouco estranha, de repente começou a andar com suas perninhas curtas, voltando pelo mesmo caminho com passos firmes. Foi ao escritório de Li Yunxun procurar Xiu Lin, segundo irmão. Viu um fantasma na delegacia. A primeira coisa que disse ao entrar, quase fez com que Li Yunhui caísse da cadeira de susto. Quantos anos tem essa pequena? Incrível que tenha dito algo assim. Xiao Lin lançou um olhar silencioso a Li Yunhui. Não escondeu nada. Explicou calmamente. Capitão Li, minha pequena tem habilidades incomuns. Do contrário, o mestre não a teria tomado como discípula fechada sob sua proteção. Li Yunhui achou isso muito estranho. Também abaixou a voz. Vamos discutir esse assunto na delegacia. Primeiramente, isso não é um pouco inadequado? Depois da fundação do país, não é permitido virar espírito. Nem são permitidos poderes estranhos. Yao Yao se aproximou da mesa de Li Yunxin. Seus grandes olhos piscavam olhando para ele. Tio Li. Então vou mudar a forma de dizer. Há uma tia policial que morreu, mas ela não foi se apresentar no submundo. Ainda fica na sua delegacia. Ao ouvir isso, Li Yunhui sentiu um grande arrepio. Sentiu os dentes tremerem. Essa notícia é um pouco explosiva. Querida, de quem você está falando? Xiu Lin perguntou rapidamente. Onde você viu essa tia? É a tia que está sentada atrás do vidro no saguão do térreo, o lugar mais ao fundo. Um fantasma estava sentado em suas costas. Segundo irmão, eu fiz os cálculos. Aquele lugar originalmente era da tia fantasma, mas não sei por quê. Seu lugar foi roubado por aquela tia. E então a tia fantasma ficou com raiva. Não quer ir embora. Seguiu aquela tia o tempo todo. No entanto, aquela tia estava sempre muito ocupada. Não sabia que estava sendo perseguida por um fantasma. O que você disse é um pouco estranho, mas parece esconder uma grande quantidade de informações. Li Yunhui pensou cuidadosamente. Rapidamente apareceu uma pessoa em sua mente. Esse é o posto de trabalho do oficial de registro de residência. É o espaço de trabalho do oficial de polícia Liu Suzu. Yao Yao balançou a cabeça rapidamente. Não é assim. Essa tia não é Liu Suzu. Parece que essa tia se chama Yamamoto Rui. O que você disse? Li Yunhui se levantou imediatamente. Também ficou surpreso com o que ouviu. Xiao Lin franziu a testa. Percebeu que esse assunto talvez não fosse tão simples. Equipe Li. Já que meu querido tesouro disse isso, então com certeza não haverá erro. Verifique rapidamente o que está acontecendo de verdade. Certo. Vou investigar isso imediatamente. Os oficiais do registro civil têm acesso a muitas informações demográficas. Se a pessoa sentada nesse posto de trabalho for uma mulher do país Sakura, então as consequências desse assunto podem ser graves. Xiao Lin também entende a urgência da situação. Por isso não se atreveu a atrasar Li Yunhui. Capitão Li, cuide primeiro dos seus assuntos. Há algo em que possamos ajudar? Pode me ligar. Primeiro vou levar Yao Yao ao aeroporto para buscar alguém. Depois disso, Xiao Lin carregou Yao Yao e saiu da delegacia.
Depois que Li Yunhui os acompanhou com o olhar, com sentimentos mistos, chegou ao saguão de serviços do prédio. Ele fingiu estar à vontade enquanto andava por todos os lados. Depois, descobriu algumas pistas. Se não tivesse dito nada, ele também não teria pensado dessa forma. Mas olhando agora, percebeu que algo não estava certo. Embora o rosto de Liu Suzu ainda fosse o mesmo de antes, mas quando sorria, faltava um pouco da graça típica das mulheres do Reino Dragão. E não só isso. Quando estava ocupada, de vez em quando mostrava um tipo de expressão sutil própria de uma mulher do país das cerejeiras. Ao mesmo tempo, também baixava as pálpebras. Seu olhar também se movia de um lado para o outro intencionalmente. Definitivamente estava espionando algo. Li Yunhui não alarmou o outro lado. Ao contrário, saiu como se nada tivesse acontecido, como de costume. Na rodovia, Xiao Lin dirigia o veículo, conversando com Yao Yao no banco de trás sobre Yaoer. Pequena obediente. Como aquela tia policial virou fantasma? Você sabe? Isso. Os tios do outro mundo disseram que ainda sou muito pequena, me mandaram não me meter. Assim que Yao Yao deu essa resposta, Xiao Lin entendeu. Liu Suzu provavelmente foi assassinada. E a cena do crime onde foi atacada deve ter sido muito sangrenta. Por isso, no outro mundo, não permitiram que Yao Yao soubesse mais detalhes. Embora a boa menina ainda seja muito pequena, mas os irmãos discípulos da seita sabem. Ela nasceu com o terceiro olho, capaz de ver espíritos. Pode ver coisas que as pessoas comuns não conseguem ver. Quando o velho ainda vivia, pediu emprestado alguns fantasmas do submundo para proteger a menina. À disposição dela. Não podem investigar informações para ela. Pode-se dizer assim. Yao Yao, essa pequena, possui tudo. O sistema de inteligência mais poderoso de Lanshin. Sempre que quiser, pode obter informações de todos os tipos de fantasmas. E a taxa de precisão dessas informações é muito alta. Embora ela possa calcular por conta própria. Mas fazer isso muitas vezes não é bom para ela. Portanto, na maioria das vezes, todas as informações são obtidas dos fantasmas. O fantasma aviador, o irmão sênior uma vez descreveu. Talvez essa seja a vantagem da pequena. Essa habilidade especial pode ser entendida como um sistema de fofocas do submundo. Xiao Lin consegue imaginar, quando Yao Yao realmente crescer, enquanto ela quiser investigar, não haverá nada que ela não saiba. Quanto ao presente, como ela ainda é muito jovem, temem que revele essa habilidade. Por isso, todos os irmãos e irmãs da seita lhe proibiram estritamente de falar sobre sua habilidade de ver fantasmas diante de estranhos. Os espíritos do submundo também sabem das coisas que não favorecem o crescimento de Yao Yao, e evitam mencioná-las ativamente. Em outro lugar, no caminho para o submundo, incontáveis espíritos como folhas caídas e abandonadas eram arrastados pelas correntes dos mensageiros do submundo. Avançam sem pressa nem pausa. Sua fila é ordenada e silenciosa. De repente, ouviu-se um alvoroço vindo de trás. Os fantasmas à frente se afastam. Saiam do caminho. Os espíritos, ao ouvirem, querem virar para olhar, mas não podem fazê-lo. Não olhem para trás no caminho para o submundo. Só podem continuar em frente. Mas logo, veem três figuras passando ao lado deles. Os deuses da morte branco e preto abriram o caminho pessoalmente. Entre eles caminhava um velho taoísta. Ao ver sua figura de costas, sentia-se tranquilidade. Os fantasmas olham para o carrasco ao seu lado. Depois olham à frente, para as figuras da vida e da morte ao lado do velho taoísta. Em seus olhos não podiam evitar mostrar confusão e descontentamento. Em vida, buscavam justiça. Mas sempre foram classificados em níveis diferentes. Depois de mortos, pensaram que todos seriam fantasmas iguais. Mas não esperavam continuar sendo tratados com discriminação. À medida que o velho taoísta se afastava lentamente, os fantasmas começaram a murmurar. Discutiam em voz baixa sobre a identidade e a origem desse velho taoísta. Alguns fantasmas diziam que o velho taoísta era um perito convidado pelo submundo. Outros afirmavam que era a reencarnação de um grande poder. Alguns fantasmas tinham certeza de que o velho taoísta viera ao submundo para uma excursão de um dia. O velho taoísta, no entanto, ignorava esses rumores. Seu olhar era firme. Seu passo era seguro. Como se tudo neste caminho para o submundo estivesse sob seu controle. Muito em breve, chegou sem problemas à cidade fantasma de Fendu. O juiz do inferno já o esperava ali.
O velho taoísta e o juiz do submundo trocaram um olhar significativo, e então entraram juntos no círculo de transporte da cidade fantasma. Finalmente chegaram ao salão do imperador do submundo, no mais profundo reino dos mortos. Dentro do salão do imperador do submundo, quando a alma do velho taoísta apareceu ali, a atmosfera ao seu redor começou a mudar. A cada passo que dava, sob seus pés floresciam lótus de um brilho dourado escuro, emanando uma luz tênue. A cor de sua túnica taoísta também começou a escurecer. Seu rosto, que antes era velho, também recuperou a juventude. Seu cabelo branco transformou-se em mechas negras como seda. Quando chegou ao trono no centro do grande salão, quando se virou lentamente, apareceu uma coroa preta e dourada sobre sua cabeça. O grande salão tinha uma atmosfera majestosa e grandiosa. Os deuses do inferno dos 10 palácios alinharam-se solenemente aos lados, olhando para a figura sentada na posição principal. Ao mesmo tempo, inclinaram-se. Prostramo-nos diante de Sua Majestade, o Imperador do Submundo. Damos as mais respeitosas boas-vindas ao retorno de Sua Majestade. O Imperador do Submundo esteve no mundo humano por 120 anos. Agora finalmente retornou. Muitos reis e amas suspiraram aliviados. Eles realmente estavam preocupados com seu próprio líder. O grande chefe não queria voltar do mundo humano. Sacerdote taoísta Qinjun. Não. O Hades de hoje. Levantou levemente a pálpebra, olhando para as 10 figuras abaixo, com um rosto cheio de desagrado. O rei Qinguan e os outros reis Yama viram o imperador do submundo abatido. Sabiam que não podiam esconder o que haviam feito antes. Só podiam se render rapidamente e abaixar a cabeça. O imperador do submundo soltou um resmungo frio. Um por um. Não suportam me ver aproveitando no mundo humano, não é? Querem me forçar a ter um ataque cardíaco? Me fazer morrer antes da hora? Sumam logo. Ordenem aos deuses da morte branco e preto. Cuidem bem do precioso e pequeno discípulo deste imperador. Ao pensar no que acontecerá após sua morte, a imagem da menina chorando inconsolável. Sua Majestade o Imperador do Submundo sentiu uma pontada no coração. O que estão esperando? Não perturbem este imperador se não houver nada importante. Os 10 reis do inferno, retirem-se rapidamente. Temiam que, se demorassem um passo, depois, seriam punidos por Sua Majestade o Imperador do Submundo. Quando o grande salão ficou completamente em silêncio, o Imperador do Submundo suspirou, levantou a mão e bateu levemente. Uma cortina de luz apareceu no ar. Yao Yao e Xiao Lin apareceram na imagem, olhando para seu adorável aluno. O Imperador do Submundo não pôde deixar de suspirar alegremente. Quando poderei abandonar esse trabalho miserável de ser imperador? Pequeno Yue Yue, é melhor que cuides bem do meu aprendiz Yao Yao. Caso contrário, irei bater em ti nos teus sonhos todos os dias. Neste momento, aeroporto de Vancouver. Xiao Lin entrou diretamente na sala VIP com Yao Yao nos braços. Já havia muitas pessoas dentro. Yao Yao viu de relance várias figuras familiares. Imediatamente se animou e gritou: terceiro irmão, irmão Wen, quinto irmão mais velho, sexto irmão mais velho, sétimo irmão mais velho. Ao ouvir a voz de Yao Yao, todos os olhos se voltaram para ela. O quarto irmão, Wen Qingxian, reagiu mais rápido. Foi o primeiro a correr até lá. Quando seus braços estavam prestes a abraçar Yao Yao, uma figura chegou primeiro, mais rápida que o Wen Qingxian. O sexto irmão. Não tens respeito pelas artes marciais! Gritou ansiosamente o Wen Qingxian. Mas ele, sendo uma pessoa técnica, realmente não podia correr mais rápido que o sexto irmão, que pratica artes marciais. Quando parecia que o sexto irmão teria sucesso, uma voz fria soou atrás deles. Sugiro que parem, vocês dois. Minha arma não tem olhos. O Wen Qingxian parou imediatamente. O velho Liu Vuzetin estava a apenas meio metro de Yao Yao. Também parou bruscamente. O terceiro irmão, Lu Xinan, aproximou-se rapidamente. Enquanto guardava a arma, pegou Yao Yao em seus braços o mais rápido possível. Deu-lhe um beijo forte em sua bochecha gordinha. Boa menina. Sentes falta do teu terceiro irmão? Sim, sinto. Claro que sinto muito a falta dele. A pequena Yao Yao tinha um sorriso radiante no rosto. Beijou Lu Xinan no rosto. Por um momento, os 5 irmãos mais velhos pediram a Yao Yao o mesmo carinho. Pequeno tesouro, não podes apenas beijar o teu terceiro irmão. Yao Yao rapidamente começou a beijá-los um por um. Isso fez todos os seus irmãos sorrirem. Nesse momento, uma voz fria e zombeteira soou na porta. Todos já são bem adultos.
E ainda assim são tão sem vergonha a ponto de pedir o mesmo carinho. Yao Yao se virou e viu a figura que entrava. Seus olhos brilharam imediatamente. Imediatamente correu até ele com suas perninhas curtas. Irmão mais velho. Voltaste. Yue Minjian viu a pequena bola correndo em sua direção. Imediatamente estendeu os braços e a abraçou com força. Pequenina. Irmão mais velho. Yao Yao o abraçou com força. Seu rostinho estava escondido em seu abraço. Seu pequeno corpo tremia um pouco. Sua voz também se tornava cada vez mais trêmula. O mestre, ele. Todos os irmãos já sabem. Bom menino, se ainda quiser chorar, então chore sem se conter. Quando Yue Minjian terminou de falar, a pequena bolinha em seus braços realmente começou a chorar desesperadamente outra vez. Quando o mestre partiu, eu não consegui vê-lo pela última vez. Fiz a luz sair da cozinha. Ele já havia parado de respirar. Por mais que eu o chamasse, ele não se levantava. Ao seu redor também não havia sua alma. Irmão, será que eu sou muito inútil? Prometi que cuidaria bem dele. Não consegui proteger bem o meu mestre. A voz do pequeno está cheia de autocrítica e tristeza. Neste momento, Yao Yao é quem realmente está expressando a tristeza mais profunda e pensamentos sobre o mestre. Yue Minjian dava leves tapinhas em suas costas, enquanto falava suavemente para consolá-la. Por fim, Yue Minjian desviou a conversa com elogios. Yao Yao finalmente parou de chorar e sorriu. Depois, o grupo pegou um carro direto para o grande hotel de Andu. Depois de entrar na suíte presidencial, Yao Yao ficou maravilhada com a decoração requintada do lugar. Ela corria alegremente como um pequeno pardal, correndo rapidamente pelo apartamento. Logo, o hotel já havia entregue o jantar. No entanto, devido às instruções de Yue Minjian, toda a comida era vegetariana. Hoje é o dia em que o mestre faleceu. Eles, como discípulos, realmente não tinham como desfrutar de uma vida confortável. Durante a refeição, Yue Minjian pensou em algo e perguntou a Yao Yao: querida, quando você saiu do templo, primeiro, arrumou bem a tumba espiritual onde morava? Sim, arrumei. O mestre me disse uma vez. Lembro-me de tudo. Não se preocupe, irmão mais velho. Aquela tumba espiritual agora é apenas um buraco comum em uma árvore. Depois que saí da tumba, bloqueei a entrada, sem eu retirar o selo. Os outros simplesmente não podem entrar. Yue Minjian assentiu. A tumba espiritual não pode ser habitada por pessoas comuns. Caso contrário, o ki espiritual fluindo pelos meridianos poderia fazer o corpo explodir e morrer. Se uma pessoa ignorante se deparasse com esse lugar, não o considerariam um local de sorte, mas sim um lugar amaldiçoado. Todos se entreolharam. E todos leram o mesmo significado nos olhos uns dos outros. A partir de hoje, o pequeno grupo de Qinjun saiu oficialmente da tumba. Além disso, segundo a vontade do mestre, a partir de hoje, Yao Yao será a 99ª mestra do templo Qinjun. Nomeação imediata. Ao ouvir as palavras de Yue Minjian, seus olhos se arregalaram de repente. Por que eu? Ainda sou tão pequena. Como posso ser uma mestra? Irmão mais velho, você é tão incrível. Com certeza é você quem deve ser. Yue Minjian olhou para a pequena com uma expressão conflitante, e não pôde deixar de achar engraçado. Na verdade, esse assunto foi deixado pelo mestre antes de morrer. O mestre disse que Yao Yao deveria assumir o cargo de mestra. Foi uma decisão bem pensada. Yao Yao ainda é muito jovem. Não precisa viver em Guanli. Quanto a ganhar dinheiro, deixe isso conosco. Sim, sim, sim. Yao Yao só precisa crescer feliz. Podemos ajudar Yao Yao a resolver os problemas. Se Yao Yao não se sentir à vontade, então os irmãos mais velhos serão os anciãos do templo Qinjun. Vamos formar um conselho de anciãos no templo Qinjun. Que tal? Ao ouvir isso, os olhos de Yao Yao brilharam. Ela assentiu repetidamente. Está bem, está bem. Então está decidido. Com a decisão sobre o sucessor do templo Qinjun resolvida, todos soltaram um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, lançaram olhares de aprovação ao irmão mais velho, Yue Minjian. Aproveitando que Yao Yao ainda era jovem, decidiram concretizar o assunto da liderança. Caso contrário, quando essa rapariga crescesse mais alguns anos, querer convencê-la seria certamente quase impossível. Afinal de contas, esta pequena parece apenas uma menininha, mas na verdade é incrivelmente astuta e inteligente. Yue Minjian, sendo uma pessoa de ação, uma vez decidido, imediatamente começou a organizar os assuntos seguintes.
Depois do jantar, Yao Yao sentou-se obedientemente na cama ampla e confortável. Yue Minjian viu que a menina ainda piscava com os seus grandes olhos e não se tinha deitado. Então sorriu e perguntou: Bom, tem mais alguma coisa para dizer ao irmão mais velho? Sim, sim. Irmão mais velho. Vamos receber a recompensa amanhã? Eu forneci a informação. A esquadra da polícia da cidade apanhou muitos ladrões de túmulos. Eu tenho méritos, sabias? Os olhos de Yao Yao brilhavam de expectativa. Ela nunca esqueceu a promessa que fez ao seu mestre. Ainda quero receber essa recompensa. Comprar um casaco de penas em segunda mão para o mestre. E depois queimá-lo para ele. Agora está tanto frio. O submundo deve estar ainda mais frio. Temo que o mestre tenha frio. O olhar de Yue Minjin escureceu ligeiramente. Um leve traço de satisfação passou pelos seus olhos profundos. O ancião não sentiu pena dela. Certo. Amanhã ainda temos de ir à cidade Fênix. Embora antes do 7º dia do mestre não possamos fazer nada. Mas durante estes dias, devemos permanecer na cidade Fênix. Chamar todos os discípulos do templo Qinjun para regressarem. A pequena menina estava cheia de curiosidade. Ela vive no templo Qinjun. Nunca viu mais ninguém. No nosso templo Qinjun também há outros discípulos. Como é que eu não sabia? Ela só sabia que tinha 7 poderosos irmãos mais velhos. Mas não sabia que além deles, também havia outras pessoas. Yue Minjin abraçou-a e explicou suavemente. Eles não são do mesmo ramo do mestre. Vê, tu tens tantos irmãos mais velhos como nós. Então, o nosso mestre também tem os seus próprios discípulos mais novos. Na geração do mestre, o irmão mais velho do mestre. Por isso, aos seus discípulos mais novos devemos chamá-los tio. Só que há várias décadas, o reino do dragão foi invadido. Todos os discípulos do templo Qinjun juntaram-se à luta pelo país. Além do mestre, todos os tios sacrificaram as suas vidas pela causa. Ao ouvir as palavras de Yue Minjian, Yao Yao lembrou-se então daqueles altares no templo. Irmão mais velho, estás a falar de Qinfen, Qinxi, Qingmu e Qinshan. Ainda há 5 mestres da seita Qinglian? Ela tinha visto as tábuas dessas pessoas no templo taoísta. O mestre frequentemente lhes oferecia incenso. Às vezes até ficava a conversar com as suas tábuas durante muito tempo. Há várias décadas. Os 5 faleceram. Mas felizmente, antes de morrerem, cada um aceitou os seus próprios discípulos. Os 8 de nós tornamo-nos discípulos do mestre mais tarde. Por isso, os discípulos dos mestres são muito mais velhos do que nós. O mais novo já tem quase 80 anos. Yao Yao ouvia as palavras de Yue Minjian. E no seu coração surgiu um calor e respeito inexplicáveis. Embora nunca tenha conhecido esses mestres, podia senti-lo através do mestre e dos irmãos mais velhos. Sentia a grandeza deles nas suas palavras. Esses companheiros aceitaram muitos discípulos. Os descendentes continuam a multiplicar-se. O templo Qinjun hoje, em sentido estrito, já é uma seita de grande escala. No entanto, os assuntos internos dessas seitas, o mestre quase nunca mencionava nada a Yao Yao, classificados segundo grau dentro da seita. A pequena Yao Yao tem apenas 3 anos. No entanto, no templo Qinjun já é considerada como uma pequena anciã. Os discípulos da seita que a veem devem pelo menos dirigir-se a ela como tia mestra. Entre os discípulos dos tios, mesmo aqueles que tiveram menos sucesso, também são os antepassados de algumas grandes famílias. Yue Minjin e os outros 8 são da mesma geração que eles. Ao se encontrarem, chamam-se de irmão mais velho. Já é um grande sinal de respeito mútuo. Deve-se saber, dentro do templo Qinjun, considerando o mestre Qinjun como a linhagem legítima, o mestre e os 7 irmãos de Yue Minjian, mais Yao Yao, no total, não passam de 8 adultos e um bebê. No entanto, seu status na seita é extremamente respeitado. Tesouro obediente. Deverias descansar. Entregou o relógio de telefone ao irmão mais velho. Vou te ajudar a instalar alguns aplicativos que te serão úteis no futuro. Yao Yao não tinha nenhuma dúvida. Tirou o relógio e o entregou. E depois deitou-se obedientemente. Pouco depois, adormeceu profundamente. Hoje ela já chorou várias vezes. Estava realmente exausta. Yue Minjian ajeitou bem o cobertor de Yao Yao. Depois pegou o relógio infantil e baixou alguns aplicativos. Também transferiu dinheiro para Yao Yao em sua conta do Qianduobao. Tinha acabado de terminar tudo isso, quando viu uma notificação na versão para pais. Você tem uma solicitação de chamada de Didu. Como aquele número não estava na lista de contatos,
Foi rejeitado automaticamente. Yue Minjian semicerrou os olhos. Verificou a hora. São 9 da noite. O imperador ligou. Pensou por um momento. E enviou uma mensagem diretamente no grupo dos 7 irmãos. Hoje, Guaibauer entrou em contato com a capital. Xiao Lin respondeu imediatamente ao ver a notificação. Sim. O capitão Li da delegacia da Vila Fenguan me mencionou isso. Dong fez 4 chamadas. Todas foram desligadas pelo outro lado. O sexto, Xi Zetian. Para que contactá-los? Resíduos do ninho. A 7ª irmã, Polin Xuan. Irmão mais velho. Não deixe que encontrem Xiaobon. O mais velho, Yue Minjian. Já configurei o smartphone de Bon. Eles não podem discar para o número dela. O quinto, Lian Shengsu. Tem coragem de desligar o telefone da nossa Xiaobon. Daqui em diante, que nunca mais consigam ligar. Aquela cena ainda está gravada em sua memória. Yao Yao não se lembra. Mas eles não podem esquecer. Quando Yao Yao era pequena e precisava da proteção da família. O que a família Lan estava fazendo? Agora Yao Yao já não precisa mais deles. Yue Minjian não impedirá Yao Yao de se reunir com sua família. Mas Momo já deu aquele passo. A família Lan cortou seu próprio caminho. Quanto ao futuro, isso será decidido mais tarde. Passaram-se alguns minutos. Yue Minjian novamente, no grupo da seita Qinjun, enviou uma mensagem. O primeiro discípulo de Qinjun, Yue Minjian, informa a seita. Meu mestre faleceu esta manhã. Yao Yao assumirá a liderança da seita Qinjun. Anexou uma foto de Yao Yao. Depois de apoiar a cabeça na cama e descansar alguns minutos, Yue Minjian pensou. E enviou outra mensagem no grupo da seita. Meu mestre faleceu hoje. Faltam 6 dias para o ritual do 7º dia de luto. Após o ritual, será realizada a cerimônia de sucessão do líder da seita Qinjun. Portanto, há algumas coisas que preciso informar. Planejo, nos próximos dias, reconstruir o templo Qinjun, para preparar a cerimônia de sucessão. A cerimônia de sucessão exige apenas que cada ramo participe com os discípulos diretos da minha geração. Não se limita à linhagem do mestre Yunjizi. Yunjizi, como mestre do taoísta Qinjun, também tem irmãos na seita. Esses anciãos da seita, mais ou menos sempre têm discípulos que recebem a transmissão. E assim por diante. A seita Qinjun, em sua herança de milhares de anos, após passar pelo batismo do tempo e pela destruição do fogo, ainda possui centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Se todas essas pessoas retornassem para participar da cerimônia de sucessão do líder, então toda a montanha Fenguan provavelmente não poderia acomodar todos. Por isso Yue Minjian exige que apenas os da sua mesma geração, e até mesmo aqueles com um posto mais alto que lhe possam retornar para testemunhar. Além disso, reconstruir toda a seita é um trabalho que requer muito tempo e esforço. Portanto, é necessário grande apoio humano e material. Quem tem dinheiro, contribua com dinheiro. Quem não tem, contribua com trabalho. A razão pela qual Yue Minjian disse isso. Ele também tem suas próprias considerações. Ele não pode exigir dos membros da seita que todos estejam em uma boa situação. Ainda há muitas pessoas que, assim como seu mestre, o mestre Qinjun, de acordo com o destino, sofrem 5 desgraças e carecem de 3 bênçãos. Pode haver pessoas que carecem de dinheiro, ou seja, que nesta vida não poderão se tornar ricas. Não se pode pedir que, nessa situação, ainda contribuam com dinheiro para apoiar a construção da seita. Isso não seria muito apropriado. Nesse momento, Wen Qingxian, um dos 4 discípulos de Qinjun, agiu conforme as instruções do irmão sênior Yue Minjian. Compartilhou o link de uma página de doações no grupo do clã. Assim que essa notícia apareceu também o comunicado complementar de Yue Minjian. Pede-se a todos que compartilhem esta notícia com entusiasmo. Todos os que participarem da doação, por favor, guardem um registro de suas doações. Terá grande utilidade no futuro. Pedra de 15 anos. Se o doador morrer, beneficiará um descendente direto. As pessoas não entendem Yue Minjian. O que realmente significa essa frase? Muitos abriram a página de doação e só então viram o conteúdo. Toda a página de doação era muito concisa e clara. O título tinha apenas uma linha de texto muito simples. Página Internacional de Doações para o Projeto de Reconstrução da Seita Qinjun do Reino Dragão. Dentro da página havia apenas campos simples a serem preenchidos, incluindo nome, nacionalidade e número do documento. Na parte inferior havia uma opção. Você é um discípulo da seita Qinjun?
Atualmente, há quase 3.000 pessoas em todo o grupo do clã. A maioria ainda não entrou. Xiao Lin, o segundo discípulo de Qin Jun, foi o primeiro a enviar uma mensagem. Grande irmão, eu contribuirei com 200 milhões de moedas do Reino Dragão. São discípulos da seita Qin Jun? Jian continuou. Do terceiro ao sétimo também enviaram mensagens de investimento. À medida que vários irmãos começaram a falar, cada vez mais pessoas no grupo começaram a enviar mensagens. O montante total logo ultrapassou 50 bilhões. Então, neste momento, de repente, apareceu uma mensagem não muito harmoniosa no grupo. O oitavo discípulo de Qinshen, Duamu Yunyun, Tio Yui. O discípulo é o ancestral Yunyangzi. 8 discípulos do mestre Qinshen. O discípulo tem algo que não entende. Gostaria de pedir ao tio Yui que esclareça sua dúvida. A sede dos 8 clãs está na Montanha Fênix. Agora só resta o Templo Qin Jun. A reconstrução da seita parece não precisar de tanto dinheiro. Por isso, o discípulo gostaria de pedir conselho ao tio. Como planeja isso? O discípulo não tem intenção alguma de ser desrespeitoso. É apenas realmente estranho. Até que ponto o mestre Yui planeja reconstruir a seita? Yui Minjan também deu uma explicação ao ver a notícia. O templo Qin Jun será reconstruído no tamanho de quando a seita foi fundada. Isso significa ocupar toda a Cordilheira Fênix, que se estende por dezenas de milhas. Hoje em dia, o templo Qin Jun está apenas na Montanha Fênix. Mas toda a Cordilheira Fênix é composta por mais de 10 montanhas. Sua área é muito extensa. Muitos discípulos da seita olhando as informações em seus telefones. Todos pensaram que estavam alucinando. Reconstruir edificações que se estendem por dezenas de li. Isto é chamado de reconstrução da seita. Isto é, construir uma cidade. Com razão o tio Marcial Yui disse que o dinheiro não era suficiente. Isto não pode ser feito sem alguns bilhões. Primeiro, não entendiam claramente permitir que Yui Minjan tomasse a decisão de realizar grandes reformas e construções. Mas já que isto é o que a seita Qin Jun quer fazer, eles, como discípulos do clã, devem então contribuir com seu próprio esforço. 10 minutos depois, Wen Qingxian chegou ao quarto de Yui Minjan e Yao Yao. Também se aproximou de Yui Minjan e expressou a confusão que tinha em seu coração. Irmão mais velho, há algo que não entendo. Por que me pediu para adicionar essa opção no final da página? São discípulos da seita? Yui Minjan assentiu. Primeiro olhou para Yao Yao, que ainda dormia na cama. Depois olhou para Wen Qingxian e falou com voz profunda. Porque este é o dinheiro de vida daqueles que não são discípulos da seita Qin Jun. Ao ouvir isso, Yu Xunxian imediatamente estremeceu. O que ele ouviu? Dinheiro para comprar a vida dos que não são discípulos da seita Qin Jun. O que isso significa? Wen Qingxian começou a duvidar da própria vida. Tudo estava no idioma do Reino Dragão. Separadamente, ele entendia cada palavra. Mas juntas, por que ele não conseguia entender direito? A única coisa que podia sentir era que agora, quando essas palavras saíram da boca do irmão mais velho, o tom era perturbador, especialmente assustador. Wen Qingxian sente que a quantidade de informação aqui é esmagadora. Ele sempre se considerou inteligente, mas seu cérebro, como uma CPU, travou. Não consegue pensar. Daqui a 15 anos. Então você saberá. Pela primeira vez na vida de Wen Qingxian, ele sentiu que tinha muita integridade. Tinha vontade de bater em seu irmão mais velho. O mestre mais velho quer ouvir o que ele mesmo disse? Uma resposta que leva 15 anos para esperar. Isso não é suicídio? Antes que Wen Qingxian pudesse perguntar claramente, de repente sentiu uma brisa suave diante dele. Ao nível de suas pupilas, viu seu irmão mais velho diante dele. Mas o que ficou foi apenas uma sombra. E o quase instantâneo Yui Minjan. Neste momento, estendi a mão para tentar agarrar Yao Yao na cama. Mas percebeu que não podia tocar o corpo de Yao Yao. Yao Yao, que estava deitada na cama, parecia como se tivesse ativado um efeito de desaparecimento. Yao Yao desapareceu sem deixar rastro. O rosto de Wen Qingxian ficou instantaneamente pálido. Nunca tinha visto uma cena tão absurda. Em comparação com o pânico de Wen Qingxian, Yui Minjan parecia muito mais calmo. Depois de examinar cuidadosamente a situação na cama, olhou fixamente para Wen Qingxian. Quarto irmão. Chamou imediatamente os irmãos para montar a formação. Wen Qingxian não mostrou a menor hesitação. Correndo até a porta, gritou uma vez. Venham rápido! Os outros 5 entraram imediatamente no quarto de Yui Minjan. Ao entenderem a sequência dos eventos,
Todos ficaram com o rosto sombrio. Formação das 7 estrelas da Ursa Maior, cada um em sua posição, seguindo a ordem de Yu e Minjan. Os 7 irmãos se moveram o mais rápido possível, ao redor do local onde Yao Yao desapareceu. Formou-se uma formação perfeita por toda a sala. 7 sombras cercavam a cena. A energia espiritual de 7 cores gradualmente se transforma em um feitiço em forma de casulo, uma vez que todo feitiço se estabiliza. Xiao Lin, que estava em segundo lugar, tinha uma expressão abatida. Irmão mais velho. Este feitiço é muito exaustivo. Temo que não consiga aguentar por muito tempo. Ele é o que tem o nível mais comum entre os irmãos. Realmente se preocupa que se este feitiço durar muito, não consiga resistir. Você é apenas mais um número. Não se preocupe. Não estou contando com você. Vou compartilhar sua energia espiritual. Você só precisa ser um bom mascote da sorte. Xiao Lin ficou desanimado, como se seu coração estivesse congelado. Vendo que Xiao Lin estava prestes a chorar, finalmente houve movimento na cama. Yao Yao, que havia desaparecido por quase meia hora, apareceu envolto em luzes coloridas com um grande sorriso. Todos recuperaram sua energia espiritual. Imediatamente cercaram Yao Yao. Todos começaram a verificar sua situação. Após confirmar que Yao Yao estava beleza, finalmente todos respiraram aliviados. Então sua atenção se concentrou nas 7 frutas que Yao Yao segurava nos braços, que chamaram sua atenção. Mas Yao Yao não sabia que tinha, deitado na grande cama macia do hotel, toda a sua atenção estava concentrada nas 7 frutas coloridas em seus braços. Meninos Gogu, comportem-se bem. Não se mexam. Se caírem no chão, já não servirão mais. Os irmãos não estão aqui. Não consigo segurá-las com as 2 mãos. Bem no momento em que Momo estava confuso e desajeitado, uma risada repentina soou ao seu lado. Como devemos dividir essas frutas? Quem falava era Yu e Minjan. Fruta de 7 cores. Recolham-nas na ordem das 7 cores do arco-íris. O irmão mais velho é vermelho. O segundo irmão é laranja. O terceiro irmão é... Yao Yao, ansiosa, respondeu instintivamente. Você desapareceu por um momento. Logo depois, a sensação de cair em seus braços também desapareceu. Ela inconscientemente levantou os olhos. Ali viu que seus 7 irmãos já haviam pegado, conforme ela disse. Cada um havia pego sua fruta da cor correspondente. Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, violeta. 7 frutas, uma para cada um. Yao Yao soltou um longo suspiro de alívio. Desabou na cama. Ai, meu Deus! Estou morrendo de cansaço. Coitadinha de mim! Sua aparência doce e desajeitada fez todos os seus irmãos mais velhos rirem. Xiao Li zombou com sarcasmo. Tesouro obediente. Você desapareceu por um momento. Será que foi roubar frutas em alguma colina? Essas frutas de cores tão brilhantes geralmente são muito venenosas. E se o segundo irmão der uma mordida depois? E de repente eu subir aos céus? Yu e Minjan, sem mais delongas. Um gorro o acertou diretamente na testa. Não pode falar. Cale a boca. Lu Xina olhou para Xiao Lin com uma expressão de não tem jeito. Digo, segundo irmão. Sempre me perguntei, por que o irmão mais velho te bate a cada poucos dias, te deixando cheio de hematomas? E o mestre sempre te despreza. Agora finalmente entendo profundamente isso. Xiao Lin riu de forma tola. Vamos lá, não sejam assim. Não parece que o ambiente está um pouco tenso. Estou apenas aliviando o clima para todos. Quanto à personalidade brincalhona de Xiao Lin, todos já estão acostumados. Todos tinham sorrisos no rosto. Apenas vi que essa fruta parece bonita. Achei que os irmãos iam gostar. Então a trouxe de volta. A expressão de Yao Yao mostrava claramente um pouco de nervosismo. A pequena mão apertava firmemente a borda da roupa. Não pode cair no chão. Se cair no chão, não vai funcionar se comer. O que foi? Isso não é uma fruta de ginseng? Se cair no chão, não vai se transformar em terra? E o Minjin olhava para a fruta vermelha em sua mão. Quanto mais olhava, mais inquieto ficava em seu coração. Como disse o segundo aprendiz, Xiao Lin, essa coisa parece ter uma cor tão brilhante. Realmente não ouso afirmar nada. Ele pensou por um momento. Ainda assim, sentiu que devia entender a situação primeiro. Tesouro obediente. Que tipo de fruta é essa? De onde você a conseguiu? Yao Yao pensou cuidadosamente. Peguei de uma árvore. Agora mesmo encontrei essa árvore. E vi que havia 7 frutas na árvore.
Então colhi e trouxe para vocês. Essa árvore me disse: coma apenas essa fruta. Então haverá benefícios inesperados. Todos ouviram o que ela disse. Mas, no coração, todos pensaram em uma frase: a vantagem é enviar as pessoas de volta ao seu caminho. Querida menina, onde está essa árvore? Por que nenhum de nós a viu? Fale com seu irmão mais velho. Como é essa árvore? É muito feia, realmente feia. Não tinha nenhuma folha. Só tinha frutos. Essa árvore. Deixe eu pensar. Mal terminou de falar. O homem desapareceu da cama. A pessoa. Alguns segundos depois, ela reapareceu no mesmo lugar. Bem aqui. Vocês não viram? O sétimo, Yan Lishuan, percebeu algo. Pegou uma laranja da mesa de centro e a entregou a Yao Yao. Querida menina, podes ajudar o sétimo irmão a colocar esta laranja debaixo dessa árvore? A menina assentiu. Recebeu a laranja. Depois fez um gesto de soltá-la. Todos viram que a laranja desapareceu na palma da sua mão. Ao ver isso, todos entenderam imediatamente. A pequena querida realmente tem um espaço portátil mágico. O poder foi para a Terra. No entanto, é muito óbvio que, devido à sua pouca idade, ela não tem consciência alguma de que pode mover-se livremente entre o mundo real e o seu espaço portátil. Irmão mais velho. Lu Xina olhou seriamente para Yue Minjan. Este assunto pode ser grave ou leve. Precisas tomar uma decisão logo. Uma vez que a notícia se espalhe, a situação da querida menina será muito perigosa. Percebendo isso, num segundo, Yue Minjan colocou diretamente a fruta que segurava na boca. Mastigou algumas vezes e engoliu. Uau! Irmão mais velho. És realmente incrível. Xiaolin apenas sentiu o coração tremer. Todo o seu corpo estremeceu. Entre as 7 frutas, a tua é a mais vermelha. Parece a mais venenosa. E realmente a colocaste assim no estômago. De fato, faz sentido que Yue Minjan possa ser o irmão mais velho. Só por essa coragem. Isso já é impressionante. Irmão mais velho. Sentes-te mal em algum lugar? Yan Linshuan rapidamente pegou o pulso de Yue Minjan. Estava tão nervoso que franziu a testa. No entanto, quando sentiu que Yue Minjan tinha o pulso harmonioso e vigoroso, o medo em seu coração desapareceu instantaneamente. Yue Minjan não se apressou em responder. Em vez disso, fechou os olhos e sentiu as mudanças no corpo. Um momento depois, abriu os olhos lentamente. Um lampejo de compreensão brilhou em seu olhar. Imediatamente abriu a palma da mão. Uma tangerina apareceu de repente diante dos olhos de todos. Não pode ser! Wen Qingxian exclamou em voz alta, com o rosto cheio de incredulidade. Irmão mais velho. Não será o que estou pensando, certo? Ele tinha uma ousada suspeita no coração, mas achava que era incrível demais. O irmão mais velho Lao Liu, Wu Zetian, zombou. Tu comeste o teu fruto. Assim saberás se é o que pensavas. Dos 7. O fruto na mão de Wen Qingxian era verde. Comparado com as outras cores, parecia um pouco mais normal. Não tão brilhante nem chamativo. Como? Como? É um presente da nossa querida menina. Não acredito que seja veneno. Disse Wen Qingxian. Sem hesitar, colocou o fruto verde na boca. Num instante, um sabor ácido e adstringente subiu-lhe à cabeça. O rosto de Wen Qingxian se enrugou de repente como uma bola. Como se tivesse comido um grande limão. Ai, ai! Que azedo! Depois dele, os outros irmãos também criaram coragem e comeram seu próprio fruto. Pouco depois de o fruto entrar em seus estômagos, notaram uma mudança incomum. Em seguida, ouviram uma voz misteriosa que só eles podiam escutar. Som na consciência. Parabéns ao Sr. Estrela Lobo Voraz, Yue Minjan, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela Jumen, Judongin, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela Lukun, Lu Xinan, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela Wen, Wen Qingxian, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela Lianzun, Lian Shengsu, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela WQ, Wu Zetian, por abrir o segredo da Ursa Maior. Parabéns ao Sr. Estrela PO com acento grave JN, Polin Xuan, por abrir o segredo da Ursa Maior. Eles apenas sentiram que dentro de seus corpos parecia haver uma conexão especial adicional. Imediatamente, a paisagem ao redor mudou num instante. Os 7, junto com a menininha, apareceram em um espaço estranho. A menininha já havia caído em sono profundo, sem perceber nada do que acontecia ao redor.
Menos ainda sabia que havia sido levada por seus 7 irmãos a um mundo misterioso que ela já havia visitado antes. Todo o espaço tinha aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. No centro do espaço, erguia-se uma árvore nua de aproximadamente 3 andares de altura. Assim como a menininha havia descrito antes, essa árvore estava completamente nua. Nem sequer tinha uma única folha. O terceiro irmão, Lu Xinan, não podia acreditar no que via. Um espaço portátil é algo tão mágico, que geralmente só existe nos romances. Como poderia realmente aparecer no mundo real? Algo não está certo. O sétimo irmão, Yan Linshuan, apontou para que todos olhassem para seus pés. Foi então que perceberam que a posição onde cada um estava de pé era muito importante. Organizados como um todo, formavam exatamente a disposição da ursa maior. Deve ser que nosso espaço está conectado com o espaço da menininha querida. Eles se conectaram entre si. Quando comi o fruto há pouco, vi meu próprio espaço. Não há árvores no meu espaço. O irmão mais velho, Yui Minjan, também falou. Eu também vi meu espaço portátil há pouco. Mas meu espaço portátil só eu posso usar. Parece que vocês não podem entrar. O quarto irmão, Wen Qingxian, refletiu por um momento. Pensei em uma possibilidade. Já que este reino secreto se chama Reino Secreto de Beidou, talvez nossa chegada seja para proteger a menininha querida. Afinal, ela ainda é muito jovem. Além disso, explicando a partir das permissões de operação de um computador, a menininha poderia ser a administradora principal. E nós somos os números do sistema secundário. Quanto ao que podemos fazer aqui, temo que precisaremos fazer mais experimentos para saber quão grande é o seu espaço portátil. Como podem entrar neste espaço? É necessário que os 7 estejam presentes? Se pensarem em sair daqui, poderão fazê-lo. Só testei uma vez. O irmão mais velho, por ter sido o primeiro a consumir o fruto, já tem uma ideia de como entrar e sair do espaço. Mas antes, só podia entrar em forma espiritual. Mas à medida que os irmãos mais novos comeram o fruto, eles também são como Yao Yao. Podem entrar diretamente no espaço em forma física. Depois que todos saíram, o terceiro irmão, Lu Xinan, observou por um momento e forneceu os dados de seu espaço. Meu espaço portátil é como uma área do tamanho de uma mesa de ping-pong, com um prédio de 2 andares. Os outros também começaram a verificar seus próprios espaços. Rapidamente descobriram que o tamanho dos espaços era quase o mesmo. Todos eram iguais ao de Lu Xinan. Meu espaço tem o tamanho de uma quadra de basquete. E o Iminjan também não escondeu nada. E segundo minhas observações, os arredores também estavam cheios de névoa. Deve ser possível continuar expandindo a capacidade. Só que, quais são as condições para expandir esse espaço? Todos olharam para Yui Minjan. Seus olhos estavam cheios de confusão e curiosidade. Porque o espaço do irmão mais velho é muito maior que o deles? Yui Minjan olhou com desdém para seus companheiros discípulos. Período de cultivo de Qi em grupo. Comparando força com alguém na fase de fundação. Quem lhes deu coragem? Normalmente digo para cultivarem bem. Ninguém ouve os conselhos. Agora sabem a diferença. A menininha já está na terceira camada da fase de refinamento do Qi. Se vocês não se esforçarem mais, cuidem-se para não serem deixados para trás pela menininha querida. Não venham chorar para mim naquela hora. Ao ouvir as palavras de Yui Minjan, todos ficaram sem fôlego. Seus corações estavam cheios de espanto e incredulidade. Que sujeito! Uma criança de 3 anos na terceira camada do período de refinamento do Qi. Eles não haviam percebido antes. Será que Yao Yao, a pequena deles, já ficou tão forte assim? O pequeno tesouro tem pouco mais de 3 anos. Desde que aprendeu a andar, vem cultivando. No total, faz apenas cerca de 2 anos. De uma pessoa comum até atrair o Qi para o corpo. Depois vem o estágio de refinamento do corpo. E então o estágio de refinamento do Qi. De qualquer forma, isso leva alguns anos de esforço, não? Momo tem um talento extraordinário. No futuro, sua velocidade de cultivo só aumentará. Por isso vocês devem se esforçar. Caso contrário, nem terão o direito de protegê-la. Embora as palavras de Yui Minjan fossem duras, eram a verdade. Mesmo que o mestre já tenha falecido, quando ele ainda estava vivo, já havia solidificado bem a base de cultivo de Yao Yao. Por isso, para ela, o cultivo é naturalmente fácil e fluido. Quanto ao motivo de Momo ter despertado o reino secreto de Beidou hoje, todos decidiram ignorar. Aconteça o que acontecer com Yao Yao, eles não acham nada estranho.
pois desde o dia em que o mestre a trouxe de volta, as regras do templo Qinjun ganharam uma nova linha. Momo é um tesouro, misteriosa e maravilhosa. Infelizmente, os 7 discípulos foram completamente doutrinados pelo mestre. Sobre o que aconteceu hoje, todos devem manter segredo, até que tudo esteja completamente esclarecido. Fechem bem a boca. Quem vazar qualquer informação, vai guardar o túmulo do mestre por 20 anos. Todos tremeram ao mesmo tempo. A aura do irmão mais velho era realmente assustadora. E o Iminjin ordenou que se familiarizassem mais com seus próprios espaços. E só então os dispensou para descansar. Nessa noite, no Grand Hotel Tiandu, eles finalmente dormiram em paz. Mas em contraste com o relaxamento dos irmãos do templo Qinjun, Li Yunxun, que ainda trabalhava exausto na delegacia da cidade de Fênix, já estava completamente atordoado pela pilha de documentos à sua frente. Mais cedo hoje, ele ouviu Momo mencionar que a policial Liu Suzu, responsável pelos registros civis, tinha uma identidade duvidosa. Por isso ele enviou um de seus homens para investigar a situação. E o que descobriram o assustou. A investigação revelou coisas inesperadas. Os resultados realmente superaram suas expectativas. Em menos de meio-dia, o agente Xiao Li, encarregado da vigilância, já havia enviado um relatório. Em casa, Liu Suzu usava tamancos de madeira. E em sua vida diária, entrava em contato apenas com livros e textos japoneses. Ela até falava japonês fluentemente. Segundo as informações obtidas, Liu Suzu se formou em uma universidade 985 legítima da China. Durante a faculdade, ela nunca cursou japonês. Capitão Li. A identidade real de Liu Suzu realmente tem problemas. Verificamos os registros de operação dos computadores do setor. E apenas os logs dela são apagados todos os dias. Claramente para esconder algo. Vendo todas as informações reunidas, mesmo Li Yunhui, por mais lento que fosse, entendeu que havia algo muito errado com Liu Suzu. Nesse momento, na residência da família Lan, em Pequim, Lan Qiyi estava sentado ereto atrás da escrivaninha do escritório. Seu assistente-chefe, Kang Junyuan, permanecia respeitosamente ao lado, com uma expressão tensa. Senhor Lan, aquele número de telefone foi registrado com os dados de um velho sacerdote da cidade de Wen. Hoje de manhã, esse velho sacerdote faleceu. Sua identidade foi oficialmente cancelada hoje à tarde. Segundo as investigações nas vilas próximas ao Monte Fênix, esse velho sacerdote tinha vários discípulos homens. Mas o templo agora está completamente vazio. Porém, no fogão da cozinha, ainda havia sinais recentes de uso. Então eles devem ter saído há pouco tempo. Além disso, há 3 anos, o velho sacerdote acolheu uma garotinha, que agora também era sua discípula. Mas no momento, essa criança está desaparecida. Ninguém sabe para onde ela foi. Lan Qiyi, o mais jovem chefe de divisão da polícia de Pequim, rapidamente percebeu o problema nos relatórios. Irmão, a voz que nos ligou naquela hora, realmente parecia a de uma garotinha de fala infantil. Ela se apresentou como nossa irmã. Se for mesmo a criança adotada pelo velho sacerdote, a idade também coincide. Quando Lan Qiyi disse isso, a sua voz tremia ligeiramente. Nos seus olhos brilhou um lampejo de incredulidade. Irmão mais velho. Poderia ser que a nossa irmã afinal não morreu jovem? Ele achava que essa suposição era absurda. Porque a morte da irmã, Lan Qiao, foi ele próprio quem tratou dos trâmites. E o funeral foi pessoalmente organizado pelo irmão mais velho, Lan Qiyi. A menos que, desde o início a nossa investigação estivesse a seguir o rumo errado. O olhar de Lan Qiyi, afiado como uma lâmina, pousou sobre o monte de documentos à frente. Parecia capaz de atravessar a pilha montanhosa de papéis diante dele. Assistente Cão. Continua a falar. Cão Junho acalmou-se um pouco. Antes de continuar, com base nestas informações, voltei a investigar as circunstâncias do nascimento da quinta senhorita. E ao fazê-lo, descobri um problema. No momento do parto da senhora, a sua melhor amiga, Yao Shulin, também deu à luz no mesmo dia. Yao Shulin era casada com a família da capital imperial. A filha do Zan nasceu exatamente no mesmo ano, mês e dia que a nossa quinta senhorita. Só que a criança de Yao Shulin nasceu prematura, enquanto a quinta senhorita dos Lan nasceu a termo. Ao ouvir isto, Lan Qiyi viu a luz do dia tornar-se gradualmente sombria. A filha da família morreu 3 dias após o nascimento. Lembro-me que, na altura, a explicação do Zan foi que a criança era prematura.
naturalmente fraca. Por isso faleceu cedo. A nossa irmãzinha era a filha tardia dos nossos pais. Então a mãe, naquela altura, foi extremamente cuidadosa em tudo, alimentação e repouso. A irmã nasceu seguramente a termo, mas o seu corpo ficou cada vez mais fraco. Antes de completar um mês, naquela altura, eu estava tão aflito que não pensei em nada. O mais importante era que o médico que fez o parto disse que a criança era fraca de nascença e foi levada diretamente para os cuidados intensivos. Estiveram sempre a tentar reanimá-la. Quando voltamos a vê-la, já estava sem vida. Agora, ao recordar tudo, Lankier percebe nitidamente que há algo muito errado nisso. Kang Junho olhou para Lanki-ji com certa hesitação e disse: segundo o jovem mestre, lembro-me que o médico responsável pelo parto da senhora foi especialmente recomendado por Yao Shulin, que se dizia uma mestra em obstetrícia. A quinta senhorita nasceu a termo, mas tão fraca assim. Como é que ela não percebeu algo tão óbvio? A não ser que o tenha ocultado de propósito. Além disso, Kang Junho tirou de entre os papéis uma fotografia. Nela, via-se um bebê deitado numa incubadora. A criança, mesmo adormecida, parecia adorável e saudável. Tinha traços suaves e encantadores. A voz de Kang Junho era grave e apressada, com uma raiva evidente. A filha de Yao Shulin também foi levada diretamente para os cuidados intensivos após o parto. Como era prematura, os seus indicadores corporais não estavam dentro do normal, mas a enfermeira de plantão achou que a bebê era simplesmente adorável e tirou uma fotografia, sem querer, deixando o registro da aparência da criança do Xiao. Mas, vendo bem, não parecia nada uma prematura. Combinando com todas as informações atuais, atrevo-me a deduzir que a quinta senhorita pode ter sido trocada pela família An. Com base nas provas existentes, a probabilidade de que a filha dos Lan tenha sido trocada pelos An é de 80%. Depois de relatar essa informação crucial, Kang Junho prudentemente calou-se. O sol incidia sobre o presidente Lan. Todos esperavam suas instruções seguintes. Os rostos de Lan Qi e Lan Qier tornaram-se cada vez mais sombrios. Após conter as suas emoções, Lan Qi olhou para o irmão mais novo. A partir de agora, tu és o responsável total por este caso. Certifica-te de que investigas tudo o que aconteceu naquela sala de parto até ao último detalhe. A bebê na fotografia desenvolvia-se muito bem, com o rosto rosado. De modo algum parecia uma prematura frágil. Se ela realmente morreu 3 dias após o nascimento, Lan Qi já tinha uma suspeita aterradora no coração. Um ódio avassalador agitava-se no seu peito. Lan Qier também captou o ponto crucial num instante. Se Yao Shulin realmente trocou a nossa irmã, e ainda tramou para matá-la, apenas para enterrar este segredo para sempre, eu farei a família pagar um preço terrível. Farei com que ela viva pior do que a morte. Atrever-se a levantar a mão contra a filha da família Lan. Como poderia essa inimizade de sangue não ser vingada? Ele cerrou os punhos com força, as juntas estalando alto, como se quisesse esmagar toda a verdade e o ódio em pó. Lan Qi fixou o olhar frio em Kang Junho. Assistente Kang, comece imediatamente a investigar a localização do túmulo da filha da família An. Precisamos exumar o corpo o quanto antes. Com a tecnologia médica tão avançada hoje, mesmo que o bebê tenha morrido há mais de 3 anos, os restos mortais ainda podem revelar a verdade. Suas palavras estavam cheias de uma determinação inquestionável. Era como se já pudesse ver o dia em que a verdade viria à tona. Nesse momento, o telefone de Kang Junho tocou de repente. Depois de atender, seu rosto ficou instantaneamente pálido. Diretor Lan, acabo de receber uma informação confirmada. 3 anos atrás, a família An declarou publicamente que a filha que morreu 3 dias após o nascimento, na verdade foi enviada por Yao Shulin para a casa de parentes seus na zona rural da cidade de Wen. Mas aquela criança já morreu. Dizem que, por descuido dos parentes de Yao Shulin, lobos invadiram a aldeia à noite e levaram a criança. Naquela noite, os aldeões chegaram a matar alguns lobos. O olhar de Lan Qier estava cheio de uma fúria assassina. Ele se levantou e foi até a escrivaninha de Lan Qi. Irmão mais velho, vou mandar gente investigar agora mesmo. Em 3 dias, descobrirei toda a verdade. A raiva em seu coração já não podia mais ser contida. Os pais, já idosos, tiveram Man Qimin, cujo apelido era Yao Yao, a única princesinha da família. Os 4 irmãos ficaram radiantes de alegria na época.
Eles ainda se lembram bem do dia em que a irmã morreu. Toda a família mergulhou em dor infinita. Ayer, se for confirmado que Yao Shulin realmente fez tal coisa, traga-a viva para mim. A expressão de Lan Qiyi parecia calma, mas o fogo ardente em seus olhos traiu a tempestade em seu coração. Neste momento, ainda dormindo profundamente, Yao Yao não sabia que, com a morte do mestre taoísta Qinjun, o mistério sobre sua origem estava prestes a ser revelado ao mundo. Mas para ela, isso já não importava mais. Depois de suas ligações serem rejeitadas 4 vezes seguidas, ela já não tinha mais nenhuma esperança na família Lan. Seus 7 irmãos discípulos eram todos muito fortes. Ela não sentia falta do carinho de irmãos. Algumas horas passaram num piscar de olhos. Quando o céu começou a clarear, Yue Minjian pegou o telemóvel e enviou uma mensagem. Vovô Shen, ainda está ocupado? Alguns segundos depois, a tela do telemóvel se iluminou. Garoto Yan, você, tão atarefado todos os dias. Como é que lembrou deste velho agora? Há alguns anos. Aquela questão que mencionei ao senhor. Chegou a hora. Ao mesmo tempo, no mar do sul de Zhenan, capital imperial do Reino Long, sob uma árvore de camélia, o vice-líder nacional Shen, de cabelos brancos, vestido com um terno onça impecável, olhava solenemente para a mensagem no telemóvel. O jovem com quem trocava mensagens naquele momento era o mais jovem líder do clã Yue da capital imperial, Yue Minjian, presidente do grupo Yue. No entanto, quase ninguém sabia que Yue Minjian tinha uma identidade ainda mais secreta. Um dos vice-líderes do Longe, a força de guarda sombria do Reino Long. O atual líder do Longe é o chefe de estado do Reino Long, o velho Tang, e o outro vice-líder é o velho Shen. Como vice-líder do Longe, Yue Minjian reportava diretamente todas as informações importantes a Shen, incluindo a mensagem que acabará de enviar agora há pouco. O velho Shen sabia muito bem que o Reino Long passaria por uma mudança tremenda por causa dessa notícia. Guardas, transmitam minha ordem. Os guardas do Dragão Azul do Pavilhão Long devem partir. Os guardas do Dragão Azul, no Grand Hotel Tiandu, na suíte presidencial. Yue Minjian observava atentamente a tela do celular, mas um leve traço de impotência passou por seus olhos. A resposta do velho Shen caiu como uma bomba. Garoto Yan, os guardas do Dragão Azul do Pavilhão Long já se moveram. Os guardas do Dragão Azul, que venham então. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, eles viriam. Ele pensou consigo mesmo, mas não demonstrou nada. Apenas abaixou ligeiramente o olhar, escondendo aquela emoção complexa. Nesse momento, a pequena Momonakama abriu os olhos sonolentos. Ela se esforçou para se sentar, e de repente lembrou de algo. Seu rostinho imediatamente se iluminou de empolgação. Ela deu palmadinhas na cama com a mãozinha, e murmurou para si mesma. Hoje é o dia de pegar a recompensa. Antes, ela havia dado pistas à polícia, ajudando-os a capturar vários ladrões de tumbas. A quantia dos prêmios acumulou bastante. Ela precisava ir buscá-lo quanto antes. O rostinho de Yao Yao exibiu um sorriso orgulhoso. Ela rapidamente vestiu suas roupas. E então mostrou um sorriso doce para Yue Minjian. Bom dia, irmão mais velho. Bom dia. Yue Minjian se agachou e ajeitou as roupas dela. Bom dia, pequena tesoura. Dormiu bem? Sim, dormi bem. Dormir foi ótimo. Irmão mais velho. O que vamos comer no café da manhã? Momo perguntou, tocando a própria barriguinha. Não sei porquê, mas ultimamente o bebê sempre sente fome. Um sorriso surgiu nos olhos de Yue Minjian. A pequena ontem à noite, junto com eles, ativou aquele deserto do norte sem vegetação, gastando muita energia. Então sentir fome agora é normal. Vamos tomar o café daqui a pouco. Pequena tesoura. Hoje nós, irmãos, voltaremos ao templo para organizar as coisas. Você disse que vai buscar a recompensa sozinha. Vai conseguir ir sem problema? Yao Yao piscou os olhos grandes, balançando a cabeça seriamente. Irmão mais velho. Antes eu também ia sozinha pegar as recompensas. Conheço bem o lugar. Já até fiquei amiga dos tios que pagam os prêmios. Podem ficar tranquilos e voltar. Está bem. Quando voltarmos do templo, vamos te levar para almoçar. Yue Minjian não se preocupava que Yao Yao fosse enganada ou raptada. Afinal, ela era a pequena do templo Qinjun. Muito esperta. Pequena tesoura. O café da manhã está pronto. Lu Xinan e os outros já prepararam a mesa na sala.
Quando Yao Yao terminou de se arrumar e saiu do quarto, viu uma mesa cheia de comidas deliciosas. Seus olhos brilharam na hora. Quase não conseguiu conter a saliva. Tanta coisa gostosa! Momo está tão feliz! Os irmãos, ao verem o rostinho animado da pequena, também ficaram de bom humor. Todos se sentaram e começaram a comer. O pratinho de Momo quase nunca ficava vazio. Os 7 irmãos se revezavam colocando comida para ela. Ela balançava a cabeça, satisfeita, comendo alegremente. Momo, depois do café da manhã, faça suas orações matinais. Ainda é cedo para ir à delegacia. Os tios policiais provavelmente ainda não chegaram. Enquanto dizia isso, Lu China colocou alguns picles no prato dela. Quanto você vai receber dessa vez? 500 yuans. Yao Yao levantou a mão direita. Ela abriu os 5 dedos e fez um gesto. Mas 200 moedas delas eu vou usar para comprar oferendas, para queimar para os meus tios e tias fantasmas. É a recompensa pela ajuda deles. Ao seu redor sempre há espíritos que ela pode comandar. Isso é algo que todos os irmãos aprendizes sabem. Afinal, as fontes de informação desses fantasmas são amplas. Ter uma boa relação com os tios e tias fantasmas também é vantajoso para a pequena Yao Yao. Pode poupar bastante trabalho para a garotinha. Se vai fazer os fantasmas trabalharem, também deve oferecer-lhes algo. Durante o café da manhã, todos comeram felizes. Afinal, este foi, no último ano, o encontro mais completo de todos. Depois do café, Momo, acompanhada por muitos irmãos, terminou calmamente a lição matinal. Yui Minjan se preparou para levar os irmãos de volta ao templo Qinjun, enquanto Yao Yao, depois de se arrumar, saiu pulando alegremente. Foi em direção à delegacia. Shumen, siga Momo e proteja-a bem. De jeito nenhum deixe que Yao Yao seja maltratada. O assistente o recebeu a ordem de Yui Minjan e discretamente seguiu Yao Yao. Delegacia da cidade Fênix. Yao Yao, cheia de emoção, chegou ao setor de premiações. Assim que entrou no saguão de atendimento, foi direto, com familiaridade, até a máquina de senhas. Mas sua pequena estatura a fazia parecer impotente diante da alta máquina. Sem outra escolha, Momo teve que pedir ajuda à orientadora do local. A orientadora, Yu Jiashui, tinha acabado de se formar na universidade este ano e havia sido efetivada há pouco tempo. Ainda estava na fase de se familiarizar com os procedimentos da delegacia. Ao ver Yao Yao, o rosto já cheio de juventude de Jiashui se iluminou com um sorriso ainda mais bonito. Querida, você veio de novo. Hoje veio sozinha pegar a recompensa? Yu Jiashui já tinha visto essa garotinha vir sozinha várias vezes. Depois de tantas vezes, Yao Yao deixou nela uma forte impressão. Irmã Xue. Sim, Momo veio pegar dinheiro. É o dinheiro que Momo ganhou sozinha. Yao Yao ergueu o pequeno peito e disse orgulhosa. Fui eu que dei as pistas aos tios policiais, para que eles pegassem os bandidos. Sou uma criança muito incrível. Momo é incrível. Tão pequena e já sabe ganhar dinheiro sozinha. Yu Jiashui levantou a mão e tocou levemente o narizinho de Yao Yao, falando com carinho. A irmã vai pegar uma senha para você. Depois vá até aquela moça bonita no balcão para receber o dinheiro, tá bom? O balcão é o de número 5. Ela apontou para o balcão número 5 não muito longe, para garantir que Yao Yao o encontrasse. Obrigada, irmã Xue. Irmã Xue, você é linda e bondosa. E tem muita sorte. Momo sorriu docemente para Yu Jiashui, pegou o papel com um número e foi esperar comportadamente. Momo não esperou muito tempo. Havia apenas 2 pessoas à sua frente. Então, em menos de 10 minutos, chegou a sua vez. Ao ouvir seu número ser chamado, ela correu alegremente até o balcão, mas sua altura realmente preocupava. A funcionária atrás do balcão nem conseguia ver a garotinha do outro lado da janela. Sem opção, Momo levantou o papel com um número e gritou para o balcão. Moça, eu estou aqui. Você me viu? Eu já cheguei. Sua voz infantil ecoou pelo saguão, atraindo os olhares das pessoas ao redor. Do outro lado da janela, Kim Rumen viu apenas uma pequena mãozinha segurando um papel, balançando do lado de fora do vidro. Ela nem se levantou e respondeu com impaciência. De quem é essa criança? Onde estão os pais dela? Como pode trazer uma criança para a delegacia para fazer confusão? Leve-a embora agora mesmo. As palavras estavam cheias de reprovação e impaciência.
Como se Yao Yao fosse apenas uma criança travessa. Moça policial. Fui eu mesma quem veio tratar do assunto. Sou eu. Yao Yao ficou tão ansiosa que seu rostinho ficou vermelho. E sua voz carregava um toque de urgência. Ela viu uma cadeira ao lado da janela. Então simplesmente subiu nela. Só então Kim Rumen pôde vê-la. Moça policial. Vim receber o prêmio. Ela tirou animadamente sua própria identidade e alguns formulários necessários para o recebimento da recompensa. Moça policial. Olha isto. Desta vez eu vim receber 500 yuans. É a recompensa pelo ladrão de tumbas que o departamento prendeu na semana passada. Obrigada, moça policial. Os 2 ladrões de tumbas pegos anteontem ainda não estão na fase de receber recompensa. Desta vez ela veio buscar o prêmio anterior. Yao Yao esperava com o coração cheio de expectativa. Mas Kim Rumen pegou os papéis. Nem sequer olhou para eles. E os rasgou na hora, jogando no lixo aos seus pés. Ao ver isso, Yao Yao ficou tão furiosa que seu rostinho ficou vermelho. Tia, o que você está fazendo? Aqueles eram documentos que eu preparei com tanto esforço. Você nem olhou e já rasgou. Você é muito má. A pequena estava furiosa e magoada. As lágrimas já enchiam seus olhos. Toda vez que Yao Yao vinha buscar o dinheiro, precisava preparar documentos escritos. No templo não há impressora. Então ela sempre precisava procurar uma gráfica na cidade. Kim Rumen se levantou. Nem sequer olhou para Yao Yao. Apenas varreu o saguão com o olhar. De quem é essa criança afinal? Onde estão os adultos da casa? Levem-na logo embora. Não deixem ela atrapalhar os outros. Aos olhos de Kim Rumen, uma criança tão pequena vir sozinha buscar uma recompensa era algo completamente ridículo e impossível. Ao ouvir o grito furioso de Yao Yao, Yu Jiashui correu imediatamente. E depois de entender toda a situação, falou: Irmã Kim, Yao Yao sempre vem sozinha receber as recompensas. Não é a primeira vez na nossa delegacia. Antes era a irmã Zhao quem ajudava com o processo. Mas a irmã Zhao entrou em licença maternidade recentemente. Então talvez tenha esquecido de te avisar. Kim Rumen ficou com o rosto sombrio. Ela já não estava feliz em assumir o trabalho da irmã Zhao, lidando com essas tarefas de balcão. Desde que começou o expediente, não teve nem tempo de beber um gole d'água. E hoje, ainda por cima, teve que lidar com uma criança como Yao Yao. Então ficou ainda mais irritada. Quanto mais pensava, mais nervosa ficava. Logo cedo sendo azarada por uma criança. E ainda com essa Yu Jiashui sem noção. Ficou de pior humor ainda. Você, Yu, quer ouvir o que está dizendo? Essa criança tem quantos anos? Ela consegue lidar com essas coisas sozinha? E o responsável legal dela? Se o responsável não vier tratar disso, você deixa uma criança pegar o dinheiro sozinha? Você tá brincando comigo? Tira essa criança daqui. Não deixe ela ficar me atrapalhando. Você não começou a trabalhar na delegacia ontem. Como pode não entender algo tão simples? Kim Rumen franziu as sobrancelhas friamente, com uma atitude de total rejeição, como se dissesse: eu simplesmente não vou te ajudar. E o que você pode fazer sobre isso? Yao Yao viu que a tia Kim estava descontando sua raiva na irmã Xue, e ficou indignada. A irmã Xue sempre cuidou bem dela. Como ela poderia permitir que fosse maltratada? A garotinha ficou séria, e com raiva, apontou e gritou: velha senhora! Você ainda não saiu da menopausa, é? Que tipo de atitude de serviço é essa? Se você está de mau humor, então não venha trabalhar. Por que você está descontando a sua raiva em mim? Eu sou só uma criancinha. E você ainda me trata assim. Sua consciência não dói, não? Depois de Momo ficar brava, Gil, depois de ficar brava também, acabou se acalmando. Ela bateu com força no balcão e colocou as mãos na cintura, gritando de forma fofa, mas feroz: chame o seu chefe aqui. Eu quero reclamar de você com o seu chefe. Kim Rumen ficou cheia de choque e incredulidade. Uma criança de 3 anos conseguiu dizer algo assim. E ainda ousou reclamar dela em público. De onde essa menina tirou tanta coragem? Era a primeira vez que Yu Jiashui via Yao Yao tão irritada. Ela rapidamente falou: querida, calma. Não fique brava. A irmã Kim não entende a situação. Então apenas seguiu o procedimento normal. O seu caso é um pouco especial. Ela talvez não tenha percebido de imediato. Mas Yao Yao não era fácil de acalmar. Ela só sabia que os documentos que preparou com tanto esforço
foram rasgados pela mulher do balcão. Ela estava furiosa agora. Irmã Chue. Se ela não entende a situação, não devia estar nesse cargo. E se está aqui, devia trabalhar direito. Como meu segundo irmão costuma dizer. Gente assim só ocupa espaço sem fazer nada. Quantas pessoas acordam cedo e dormem tarde para conseguir um bom emprego? E ela ainda não trabalha direito. É simplesmente absurdo. Momo já nem se importava mais com a mágoa. Sua voz estava cheia de indignação. Com gente assim, como o mascote do templo Qinjun, eu definitivamente não vou deixar passar. Hoje eu vou reclamar dela. E depois que isso for resolvido, nunca mais vou fornecer informações ao seu departamento. Nunca mais vou lhes dar chance de ganhar méritos. Ela acenou com a mãozinha, como se anunciasse uma decisão importante. Só porque sou pequena. Vocês acham que podem me tratar assim? Isso é demais. Eu também tenho apoio, sabia? Tenho 7, não, 8 grandes protetores. De repente, ela lembrou que ontem, seu maior protetor, o mestre Qinjun, já havia falecido. Naquele momento, em todo o salão de atendimento, só se ouvia a voz irritada de Yao Yao. Se não fosse por vocês não terem muitas chances de mérito, eu nem teria dado pistas para vocês. E agora? Vieram me fazer de boba. Enquanto falava, bateu com força na janela lisa e brilhante, mas acabou sentindo dor na palma da mão. Instintivamente, recuou e soprou várias vezes. Droga! Por que essa pedra é tão dura? Suas mãozinhas doíam com o tapa. Vendo isso, Yu Jiashui percebeu o perigo. E rapidamente abraçou Yao Yao, falando suavemente. Calma, querida. Não fique brava. Nossa Yao Yao é uma boa menina. Não vai brigar com a irmã Qin, tá bem? A irmã Chue te leva para ver o tio Li, para ele resolver seus papéis. Que tal? Momo ainda era uma criança. Então logo se distraiu. Sua mente voltou a pensar na recompensa. E esqueceu Qin Rumen por enquanto. Só que, lembrando que nesses dias, Li Yunhui estava ocupado com o caso da policial Liu Suzu. Ela franziu a testa novamente. Mas o tio Li anda tão ocupado. Ele ainda tem um caso sem resolver. Como vai ter tempo para mim? Quem disse isso? O caso da Yao Yao é o mais importante da delegacia. Pode ignorar todos os outros. Mas o da Yao Yao, o tio Li com certeza vai cuidar. Vou ligar para ele vir aqui. Tá bom? Yu Jiashui falou com firmeza, como se quisesse tranquilizar Yao Yao. Por um momento, Momo hesitou de novo. Mas o tio Li já trabalha na delegacia. Como se chama isso mesmo? Seu rostinho se franziu todo, como se estivesse tentando lembrar algo. De repente, seus olhos brilharam. Chama-se roubar enquanto guarda. As pessoas ao redor, ao ouvirem isso, caíram na risada. O capitão Li, que acabava de ser acusado de poder roubar enquanto guarda, mal havia colocado um pé no saguão, quando ouviu por todo o local ecoar as 4 palavras cheias de energia: roubar enquanto guarda. Um senhor desconhecido corrigiu calmamente. Menina, esse provérbio não se usa assim. Se o capitão Li realmente te ajudou, isso se chama ajudar os outros por prazer. Sisi olhou para o homem que falou, e sua voz ficou mais calma. Mas, o tio Li é um funcionário do governo. Ele não pode tocar nesse dinheiro. Meu irmão mais velho me avisou disso. Se isso se espalhar, as pessoas podem usar contra ele. Por isso, se pudesse evitar envolver o tio Li, ela preferia não incomodá-lo. Seu irmão mais velho, Yu Minjian, era um advogado de primeira categoria. Quando moravam no templo, ele lia para ela muitos artigos de lei. E como ela sempre teve uma memória excepcional, mesmo que não entendesse muito bem o conteúdo difícil e obscuro, isso nunca a impediu de colocá-lo em prática. Afinal, enquanto ela acreditasse que estava com a razão, ela podia se tornar ainda mais confiante e firme. Seu irmão lhe ensinou: quando discutir com alguém, pode perder nas palavras, mas nunca na postura. Pode ser mais baixa, pode ser mais nova, mas o espírito não pode faltar. Tem que ser forte. Embora Momo ainda fosse pequena, sem saber bem como mostrar sua presença, isso não a impedia de improvisar. A velha está de mau humor. Por que desconta em mim? Eu só tenho 3 anos e pouco. Nem cheguei a 4 ainda. Você acha que eu sou fácil de intimidar, é? Eu sou um bebê amado por todos. Flores desabrocham ao me ver. Meus irmãos disputam para me abraçar. Por que eu deixaria você me maltratar? Enquanto Momo falava, cada palavra saía firme e clara.
Eu sou a mascote número 1 do Templo Qinjun. Meu irmão mais velho disse que, além dos meus irmãos e do velhinho que já morreu, ninguém pode me intimidar. Quando o velhinho estava vivo, nunca me maltratou. Sempre me dava o melhor de comer e beber. Me mimava mais que uma filha. Como ele teria coragem de me bater? E meus irmãos me amam como se eu fosse seus olhos. Se eu pedisse o sol, eles o trariam para mim. Preferem ser maltratados eles mesmos a verem alguém me maltratar. Portanto, resumindo, ninguém pode me intimidar. Quanto mais Momo pensava, mais irritada ficava. Sua voz começou até a embargar. Os adultos ao redor sentiram o coração apertar. E ficaram ainda mais comovidos com a garotinha. Se você me maltratar de novo, vou contar para o meu irmão mais velho. Ele disse que o Templo Qinjun não procura encrenca, mas também não tem medo dela. Eu tenho 7 irmãos. Cada um te dá um tapa. Vão deixar seu rosto inchado. Vão te deixar com cara de panda. Meu terceiro irmão também disse: quem se atrever a me maltratar, ele tem como resolver. Em poucos minutos, te coloca na cadeia, para você apodrecer lá dentro. Quem maltrata até criança, o bumbum dele com certeza não está limpo. Tem muitos podres que ele pode usar contra ela. No final, Momo sentiu que já tinha mostrado autoridade suficiente. Ela bufou com força para Qin Rumen. Não pense que só porque é mais velha que eu vou ter medo de você. Depois que Li Yunhui entendeu o que aconteceu, e viu os olhos vermelhos da pequena, ficou com o coração apertado. Ele disse, rangendo os dentes: Qin Rumen, se você não quer mais trabalhar, então dê o lugar a outra pessoa. A Yao Yao é uma criança tão boazinha. E você a tratou assim. Antes que Li Yunxun pudesse dizer algo, os adultos ao redor começaram a criticar Qin Rumen, todos cheios de indignação, como se a criança fosse filha deles. Uma mulher de meia idade, com voz cheia de compaixão, disse: essa menina é tão educada. Desde que entrou no salão ficou quietinha esperando. Nem correu, nem fez bagunça. Uma senhora ao lado falou com raiva: pois é, a criança veio pegar a recompensa. E ela nem revisou os documentos antes de rasgá-los. Ainda fez cara feia para uma criança. Isso não é jeito de tratar os outros. Outra mulher foi ainda mais dura. Se alguém ousasse rasgar os papéis que eu trouxe, eu rasgaria a cara dela. Servidores públicos deveriam servir ao povo. Mas essa mulher, que trabalha num balcão, age como se fosse uma princesa. Eu também quero denunciá-la. Como pode tratar uma criança assim? Tudo porque ela veio sozinha, sem adulto acompanhando. As vozes se erguiam uma após outra, todos defendendo Yao Yao. Uma vovó de cabelos brancos, com um semblante amável, rapidamente pegou um doce da bolsa, descascou com cuidado e o ofereceu à menina. Querida, não fique triste. A vovó tem um docinho para você. Não fique chateada. Se ela te maltratar de novo, a vovó vai brigar com ela. Ao ver o doce, os olhos de Momo brilharam, mas logo se apagaram. Ela murmurou baixinho: vovó, meu irmão mais velho não deixa eu comer doce. Ele diz que pode dar bichinhos nos dentes. Não tem problema, não tem problema. A gente come só um de vez em quando. Esse não dá bichinho. E se não contarmos para ele, seu irmão nem vai saber. A vovó olhava para Yao Yao com cada vez mais carinho, achando aquela criaturinha tão fofa. Será que a Qin Rumen ficou cega de tanta gordura de porco? Como pôde gritar com uma criança dessas? Então eu vou comer só um escondido. Yao Yao, parecendo uma ladrazinha, pegou o doce, colocou sorrindo na boca. O sabor doce se espalhou, e seu humor melhorou na hora. Obrigada, vovó. Esse é o talismã da paz que eu desenhei. É para a senhora, para protegê-la, disse Momo, entregando o amuleto para a vovó. A velha senhora sorriu de orelha a orelha. Ela não acreditava muito que um amuleto de uma garotinha tivesse poder, mas era um gesto tão sincero que ela o aceitou feliz. Quando todos viram que Yao Yao se acalmou, foram voltando a esperar em silêncio. Li Yunhui levou pessoalmente Yao Yao para terminar o processo da recompensa. Logo o dinheiro estava nas mãos de Momo. Yao Yao guardou o dinheiro com cuidado e deu a Li Yunxun um sorriso doce como leite. Obrigada, tio Li. Boa menina, Yao Yao. Ah, Yao Yao. Aquele amuleto que você deu para vovó. Você ainda tem mais? O tio quer um para dar para sua tia, para protegê-la também, para ela usar e ficar segura. O tom de voz de Li Yunhui era suave. Em seu olhar havia uma grande expectativa.
Momo olhou fixamente para Li Yunhui várias vezes. Mas quanto a Li Yunhui, ele não disse mais nada. Em vez disso, levou-o para um canto isolado. Então tirou um amuleto de paz e o colocou solenemente na palma da mão dele. Ao ver Yao Yao tão séria, Li Yunhui sentiu como se uma pedra pesada caísse sobre seu coração. Suas sobrancelhas se franziram. Ele se esforçou para esconder sua preocupação, e por muito tempo não percebeu que Li Yunhui já havia mudado de expressão. Mas ela, pacientemente, o advertiu. Li Shuju, este amuleto de paz foi pedido por você para a tia Li, certo? A tia já está grávida de 3 meses. Você deve colocar este amuleto nela. Lembre-se, no fim da tarde deste sábado, quando ela sair para passear, faça-a caminhar pelo caminho pequeno do parque. De modo algum deixe que ela vá pelo trajeto habitual. Caso contrário, o rostinho de Momo ficou sério. Em seu olhar havia uma seriedade impossível de ignorar. O coração de Li Yunhui afundou de repente. Por um longo tempo. Caso contrário, o quê? Acontecerá algo naquele dia? Ele olhou nervoso para Yao Yao, esperando obter dela uma resposta definitiva. Yao Yao mostrou um ar de dificuldade e hesitou um pouco. E disse, envergonhada: isso eu não consigo calcular. Eu apenas consegui ver que, naquele dia, algo acontecerá naquela rua. Se a tia passar por lá, será uma morte de 3 vidas. Ao ouvir isso, o rosto de Li Yunhui mudou drasticamente, e uma fina camada de suor surgiu em sua testa. Hoje é quinta-feira. Depois de amanhã já será sábado. O tempo é realmente apertado. Ele ficou extremamente tenso. Ele acreditava, em parte, nas palavras de Yao Yao. Sua esposa estava grávida de 3 meses. Mas ele nunca havia mencionado isso a ela. Além disso, o fato de sua esposa sair para caminhar todas as noites após o jantar. Como Yao Yao sabia disso? Ao lembrar-se da cena de ontem de manhã, quando viu Yao Yao pela primeira vez calculando com os dedos, ele, inexplicavelmente, achou que era confiável. Yao Yao então advertiu novamente. De qualquer forma, tio Li, lembre-se. De jeito nenhum deixe a tia se aproximar daquela rua. Ela viu em Li Yunhui muita luz de mérito, e soube que este tio Li já havia feito muitas boas ações pelo povo. Por isso, estava disposta a ajudá-lo. Justamente nesse momento, uma figura se aproximou deles diretamente.